só 60 anos é muito tempo para não fazer manutenção de alguma coisa, né? Diziam que era um lugar onde jogavam os cadáveres dos candangos. Micaré era o local de encontrar os grupos e sair na porrada. Uhum. E aí depois veio o Octogonal, que também fazia parte dessa expansão. E aí falou, já que tem cruzeiro novo, vamos botar de dólar. Durante a administração Cristóvão, o BRB foi vermelho. Aí depois que ele saiu, ele voltou a ser azul. Ele sempre foi azul, né? Charlão, o seguinte, cara. Não, primeiro vamos falar das nossas canequinhas. Estamos com canequinhas agora. Canequinha. Se você quiser patrocinar, quem quiser patrocinar a canequinha, patrocina a gente aí pra poder ter umas canequinhas, a gente vai sortear, de repente, parece que vai funcionar legal isso aí. Hoje, estamos com uma pessoa aqui que é o seguinte, eu tenho muita dúvida, apesar de ter nascido em Brasília, eu tenho muita dúvida dessa cidade. Tu nasceu em Brasília também? Nasci em Brasília em 1980, no Santa Lúcia. No Santa Lúcia, eu nasci em 83 no HFA. Eu nasci no Santa Lúcia, meus pais moravam na 12 Sul, não sei. Mas eu tenho certeza que tem um monte de coisa de Brasília que você tem a mínima noção. E, olha que engraçado, eu nasci, meus pais moravam na 12 Sul, e logo em seguida, meus pais estavam num esquema de comprar uma casa no Guará. Uhum. Eu tenho meu primeiro mês de vida no Guará. E mora no Guará até hoje? Moro no Guará até hoje. E aí, eu já morei em vários locais também, eu vou tirar a dúvida aqui agora. O cara é cigano. Ninguém melhor para falar sobre tudo isso do que... João Carlos. João Amador. João Carlos Amador. Mas de amadorismo de história de Brasília não tem nada. Histórias de Brasília, BSB. João, cara, que prazer estar com você aqui, cara. Valeu, obrigado pelo convite. Prazer é meu estar aqui. Cara, além das canequinhas que você está estreando hoje, ainda colocamos aqui uma tela especialmente para você hoje. Hoje trouxemos uma tela aqui para poder... porque não tem como falar de Brasília. Até tem, né? Tem colegas que acompanham muito pelo Spotify, mas hoje a gente vai falar... Eu vou tentar falar aqui... Quem tiver no Spotify vai ter que assistir no YouTube agora para ver as fotos. Vou tentar falar o que a gente está vendo na tela aqui. Mas, João, e você? Você é de Brasília, cara? Nasci no HFA também. Nasceu no HFA? Meu pai é militar, seu pai... O meu pai, ele... É porque na época o Corpo de Bombeiros do DF tinha uma parceria... Eu não sei se tem até hoje, mas tinha uma parceria lá que podia ser atendido lá. Então, por isso que eu nasci lá. Sim. No seu caso, é que você era militar federal. Exatamente. Morava lá no SMU, Setor Militar Urbano. E nasceu ali meu irmão. Eu tenho 2 irmãos, né? Um outro irmão nasceu no HFA e o outro nasceu ali no HGB, que é o outro hospital do Exército, que fica ali dentro do Setor Militar Urbano. Tem um hospital lá dentro? Tem um hospital lá dentro. Ficava na frente da minha casa. Olha, literalmente na frente da minha casa. Não sabia, tá? Mais uma que eu descobri agora de Brasília, que tem um hospital ali dentro. Então, assim, você atravessava a rua, é uma grande vantagem até. O SMU é um lugar fantástico. Eu morei lá 2 vezes já. E bem seguro, né? Muito seguro. É o único lugar de Brasília onde ele está 100% preservado as casas originais. Que tem uns 40 e poucos anos. Aquele murinho baixo é original, exatamente. No Guará tem muita casa também. No Guará também tem vários originais. Mas no Guará estão na coragem, né? Exatamente, não é todo. O SMU é todo. Tanto esse filme agora, o Eduardo e Mônica, não sei se vocês viram, o avô do Eduardo, né, com o avô, ele mora no SMU. Ele foi filmado numa das casas lá, originais, igualzinho. Aí tem uns takes lá que eu achei bem nostálgico. Mostraram lá tudo, ou seja, o que mostrou, Alex, ele se passa no fim dos anos 70, né, o Eduardo e Mônica, hoje em dia tá igual, assim, é a locação perfeita. Massa. Uma locação histórica perfeita, né, não mudou nada. Que massa. E aí, você, desde essa época, você nasceu em Brasília, mas você ficou em Brasília? Pois não fiquei, eu fiquei aqui até uns 3 anos de idade. Que eu perguntei porque militar federal viaja pra caramba, né? Exatamente. Pois aí mudei, fui morar e morei em várias cidades. Daqui fui pra Belém, depois morei no Rio, morei em Fortaleza, em Porto Velho, vários lugares. Aí com uns 12 anos, mais ou menos, 11, 12 anos... Voltei para cá, morei mais 4 anos em Brasília, mudei de novo e já com os 18 anos, 17, 18, vim em definitivo. Mas eu vinha todos os anos, porque meus avós moravam aqui, os pais do meu pai. Meu avô também era militar, mas ele se aposentou e morou aqui de vez. Então eu construí essa relação com Brasília da infância e da adolescência, vindo para cá todo dia. Todo dia não, todo ano, né? Todas as férias. E eu me apaixonei mesmo por Brasília a partir daí, dessa vivência anual de vir aqui. Eu revia meus avós, meus primos, mas eu revia uma cidade que eu gostava muito. Então, desde criança, eu sempre falava para meus pais, eu vou morar em Brasília em definitivo. Porque a gente que é filho de militar sempre tem essa dúvida, assim, né? A gente nunca sabe onde vai morar para valer quando o pai se aposentar. O meu pai é cearense, de Fortaleza, ele falava, eu vou morar em Fortaleza.
teoricamente a família iria para lá, né? Mas aí eu falava, você pode ir para Fortaleza, mas eu vou morar em Brasília. Vou morar com minha avó, eu dou um jeito. Mas aí meus pais acabaram vindo para cá, estão aqui até hoje. Seus avós moram onde aqui? Eles já morreram, moravam lá na 704 Sul. Então quando você vinha era sempre naquela região ali? Sempre ali. Sempre exatamente, que é onde eu moro também. Então hoje é um lugar que tem essa convivência de infância para mim, né? Sim. Ela tem muita... aquele conforto emocional de um lugar de infância. E onde eu gosto muito, né? E moro ali, estou sempre ali circulando, onde eu tenho muitas lembranças boas. Você nasceu em que ano? 77. Você tem uma relação com essa galera os músicos de Brasília? Você chegou, sei lá, quando era criança... Você foi embora e voltou só com 12, né? Eu não cresci aqui, exatamente. Eu não cresci verdade. aqui. Então eu via esporadicamente. Acabei conhecendo depois. Mas o pessoal dos anos 90 eu conheço. Porque a gente tem uma cena do rock muito forte dessa época, né? Exatamente. Mas a gente não conviveu naquela parte, naquela época. Mas eu tinha anos, ali nos anos 90, início dos anos 2000, eu tinha banda, como todo mundo em Brasília, né? Ah, que bacana. E aí conheci, aí convivi com essa galera mesmo, dessa época dos Cabelo Duro, DFC, que a gente tinha uma banda de hardcore, né? Você toca o quê? Baixo. Não toca há muito tempo, mas eu que tocava. Era eu e meu irmão, Daniel Zucco, né, que também tem um trabalho de Brasília, do Minha Brasília, e um outro amigo nosso, André. Então a gente tocava bastante aqui na UNB, era bem legal. Foi uma a galera se conhece, né? A galera dessa época aí. Sim, de adolescente, muito legal. Mas aí, a sua formação é em história, não? Não, tem nada a ver com história. Comunicação, eu entrei na UNB com jornalismo. Fiz dupla habilitação em publicidade, então tenho esses 2 diplomas. Mas sempre trabalhei em publicidade, trabalho até hoje. Em agência, desde 20 anos já trabalhando em agência. Com jornalismo, embora eu tenha o diploma, eu tenho experiências esporádicas. Agora, com história de Brasília, eu comecei a ter mais minha veia jornalística foi mais aflorada, né? Então tenho hoje a coluna na CBN. Já escrevi para o Jornal de Brasília. No CBN, não. Tem toda sexta-feira, 10h20, a gente fala sobre uma história de Brasília. Que massa. Muito legal. Então tem sempre uma história diferente. Bacana. Quando você começou o perfil... Quando esse perfil? 2014. A sua ideia já foi no Instagram? Vou fazer no Instagram. Não, começou no Facebook. Nem tinha no Instagram, só entrei 2 anos depois. O Facebook era muito forte, né, cara? Em 2014 era o que dominava. Você publica hoje lá, não dá mais nada, ninguém nem vê, né? Não dá, exatamente. Você publica as coisas no Facebook hoje, aí você publica, daqui a pouco, daqui a 10 minutos você volta, aí você abre o Facebook, aí tá assim... Exatamente. E aquelas bolas de feno passando assim, ó. Hoje o Facebook é bom pra lembrar do aniversário. Exatamente. Pra isso é ótimo. Então, assim, você começou no Facebook na época que bombava ainda, né? Exatamente, bombava ali. E aí, posteriormente, veio pro Instagram. Isso em que ano? Foi em 2016 que eu fui pro Instagram, só 2 anos depois. Bem tímido ainda, eu postava muito de vez em quando. Aí o Facebook começou a entrar em decadência. E o Instagram, eu vi que o Instagram ele era a grande tendência, né? E como eu comecei a postar muito mais foto, antes no Facebook eu postava muito texto. Eu fazia assim, tinha um card genérico que eu fazia contava um título, uma história. A origem do Parque da Cidade, por exemplo. E fazia um texto com uns 2, 3 parágrafos. E era essa a grande pegada do perfil. Aí quando no Instagram eu comecei a botar muito mais foto, porque realmente as pessoas não leem muito texto no Instagram. E as pessoas começaram a me mandar foto. Então o Instagram virou um perfil muito mais de foto das pessoas que mandavam. E essa foi a grande pegada que fez o perfil alavancar muito mais, porque as pessoas se viam ali, mandavam para os parentes. Ficou aquele local ali, o acervo, né? Exatamente. Onde todo mundo se encontrava ali e publicava essas fotos. Então foi meio sem querer, assim. Essa pegada foi sem querer, não foi minha ideia. A minha ideia era... Claro, eu também coloco conteúdo, né? Mesmo no Instagram, um conteúdo contando uma história, mas é bem diferente do início. No início. E eu acho também que as pessoas estão com cada vez menos paciência de ler. Você pegar em 2014, quase 10 anos atrás... A relação com a internet era diferente. Eu acho que as pessoas tinham mais paciência, por assim dizer, de ler um conteúdo maior. Hoje em dia, né? Ainda mais quando começou o TikTok, Reels, a coisa está muito... Até vídeo rápido, a pessoa não tem paciência de ver. Ela vê ali 15 segundos e quer passar para frente. Então é outra coisa, assim. As coisas eu vou me adaptando. Eu acho que até um dos motivos dos perfis estarem há tanto tempo relevantes. Eu vou sempre tentando mudar para não ficar uma coisa cansativa e uma fórmula batida, né? Apesar do tema ser muito rico, Histórias de Brasília é um tema infinito, né? Tem muita coisa que toda hora eu descubro, mas se você ficar se repetindo, fica chato mesmo. E você começou, então, por conta disso...
Você já tinha muito interesse pela história de Brasília? Ou tipo assim, eu gosto do monumento, eu gosto da arquitetura, ou você já se interessava pela história mesmo da cidade? Sim, sempre gostei de história, apesar de nunca ter feito o curso de história, mas sempre foi a minha matéria preferida na escola, história e português. Português eu fui ali para minha área de comunicação, história eu sempre fui como hobby, consumo muita coisa de história hoje em dia, história do Brasil, história do mundo, história de Brasília principalmente. Então eu sempre anotei fatos de Brasília, isso bem antes dos perfis. Aí eu tinha um arquivo no Word ali que eu anotava, li sobre isso, vou fazer um parágrafo. E eu não sabia o que fazer com aquilo, tá lá, né? E aí que veio a ideia vou botar isso no Facebook. Nossa. Eu conheci esse perfil chamado São Paulo Antiga, que existe até hoje, que me inspirou, que era um cara que ainda faz, né, esse resgate, porque esse é um cara, ele é acadêmico mesmo, ele realmente é historiador, faz uns textos muito bons. São Paulo, história pra cacete. Muita lá, né? História, o cara saca muito, é muito Brasília legal. é nova, mas também tem muita história. Muita. Pois é, aí quando eu vi o São Paulo Antigo, eu falei, vou fazer um São Paulo Antiga, um Brasília Antiga. Pra não ficar tão igual, vou botar história de Brasília. Não vou botar... Até porque Brasília nem é tão antiga assim quanto São Paulo, né? Aí peguei esses arquivos que eu já tinha, fiz os primeiros posts, tá pronto já, e comecei. E aí fui pesquisar mais sobre coisas que eu não tinha. Eu fui no arquivo público, vou sempre lá no arquivo público do DF, é um grande acervo, comprei mais livros, fui me informando mais, né? Eu era um pesquisador bem iniciante, hoje eu já estou bem mais experiente sobre... E você achou muito material, assim, você falou que no arquivo aí, você achou muito material para embasar? Não, o arquivo público é fantástico, material de foto é o melhor acervo que existe sobre Brasília, porque bem conservado. Tudo digitalizado. Sempre quando eu penso nessas coisas assim, a minha esposa ela é bibliotecária. Então, assim, aí a gente uma vez conversa sobre essas coisas, tanto que parece que algumas coisas são largadas, saca? A nossa história. Infelizmente, sim. Eu vou adentrar em outros assuntos com você aí da história, né? Mas, assim, muita coisa... Quando eu visito as coisas, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro, quando eu faço viagem por aí, eu gosto de conhecer o centro histórico, vou nos locais... Dá tristeza, cara. É largado para as escolas. A gente vê o tanto de museu lá do Rio pegando fogo, o Teatro Nacional abandonado. Isso é uma constante no Brasil, infelizmente, né? Você, então, que mexe assim mais direto, vendo, você deve sofrer pra caramba quando vê essas coisas aí. Sim, não, é muito. Não, o Teatro Nacional me angustia há muitos anos. Eu tenho medo daquilo ali pegar fogo, e não é nada difícil pegar fogo ali, antes de começar uma reforma. Sim. E pegou fogo ali, acabou. O teatro vai ser totalmente destruído. E se não foi reconstruído, imagina... E se não foi reformado, imagina reconstruir aquilo ali. E é uma preciosidade ali tinha Atos Bulcão que está ali, Niemeyer, todas as obras de arte que estão no interior, acabou, né? Espero que o governo já anunciou, né, uma verba ali para retomar. Tomara Demorou, né? Demorou muito, né? Tá demorando. Tá muito. Eles só anunciam, né? Começar a reforma, nada. Agora, o João, seguinte, Brasília em si, vamos lá. Tem uma história que o JK não queria construir Brasília, que na verdade tinha a história que não, tem que mudar a capital do Rio de Janeiro, tem que fazer Brasília, não sei se já tinha esse nome na época, e aí parece que encurralaram ele lá, e aí Brasília, ele numa entrevista falou, e aí, agora eu vou ter que fazer. Tem alguma história nesse sentido? Ele realmente queria fazer, não queria? Não, ele queria, assim, na verdade. O nome já existia desde do Império Brasília, José Bonifácio que deu esse nome, e já estava na Constituição. Brasília já estava ali desde a Constituição do século XIX, não Brasília, mas que a capital deveria sair do Rio e ir para o meio do Brasil, centro geográfico, né? Para se proteger de invasão, porque no litoral realmente, ainda mais naquela época, né? Qualquer invasão era marítima. E isso já estava, mas imagina... Você mudar uma capital, construir uma cidade é uma coisa muito difícil. E foi se arrastando, né? As décadas passaram. O Getúlio retomou, na verdade, né? Ninguém nunca fala muito no Getúlio Vargas, mas tudo começou nele ainda. Pouco antes dele morrer, ele fez a comissão para explorar o Planalto Central, delimitou o quadrilátero ali, embora já existia da Missão Cruz. Ali do final do século XIX, já tinham demarcado, né, chama quadrilátero Cruz, então já sabiam onde a gente ia ficar, mais ou menos aquele quadrado, né? Esse nosso quadrado. Depois ele foi diminuindo, é o atual. Mas o Getúlio começou tudo. E o Getúlio morreu, JK foi eleito depois e JK retomou. Mas ele queria, foi tudo de plano pensado. Essa história de mudar para cá, a princípio não era nem construir uma cidade, né? Falavam muito em pegar já uma cidade de Minas, Goiás, os estados brigavam para ver quem seria
quem ia abrigar a nova capital. Né? Rolou isso, então, de não construir, de tipo, já pegar um lugar já Exatamente, meio caminho andado. Era uma ideia também, era uma ideia. Não. Mas aí o JK, ele muito hábil, é um político muito habilidoso, falou, não, vamos construir uma cidade que simbolicamente é muito mais relevante, né? Imagina, uma cidade do zero e uma cidade moderna, né? Modernista, que era que estava em voga, chamava ali o principal arquiteto ali do Brasil, um dos principais do mundo, Niemeyer, que já era parceiro dele há muito tempo. O Lúcio Costa entrou no concurso depois, ganhou o concurso, mas a parceria ali, JK Niemeyer, começou. Eles começaram tudo, né? Ele já sabia o que queria, né? O JK, vou chamar o Niemeyer, vou fazer uns projetos muito doidos aqui, uns prédios inovadores, e realmente Brasília virar esse símbolo, que virou, né? Eu vi também uma história, hoje eu vou te perguntar sobre várias histórias, tipo, você escuta as teorias aí, que o Lúcio Costa é responsável pelo projeto, né? De Brasília, isso. Que é o aviãozinho, aquelas coisas todas ali, a divisão. Eu também ouvi, não sei onde, isso tá me lembrando aqui agora, que o Lúcio Costa, nessa história do concurso aí, diz que foi meio comprado esse concurso, que ele era parente de não sei... Tu já ouviu isso? Que era parente de não sei de quem, história ali, aí fez um esqueminha pra ele ser o cara. Não, mas não foi não, daí eu não acredito. Até porque você olhando, né? Mas tem essa história. Tem, sempre falava. É Marmelo, porque eles já se conheciam, né? Então é por daí que vem essa exatamente. história. Exatamente. O JK trabalhou com o Lúcio... O JK não, o Niemeyer trabalhou com o Lúcio Costa em outros projetos. Entendi. Eles já eram parceiros, né? E aí, o Niemeyer era o grande cabeça ali da comissão de concurso. Então muita gente falou, marmelada, entrou amigo do Niemeyer, óbvio que ele vai escolher um amigo. Mas você olhando os projetos, mesmo que eu não sou urbanista, nem arquiteto, nem nada, mesmo nós leigos, a gente olha assim, olha, sem dúvida, esse aqui faz muito mais sentido, né? Ficou muito bom. Eu queria ver os outros projetos que nego... porque eu nunca vi também. Você tem alguma coisa? Tem, todos eles estão no Google, você acha facilmente. Tem os outros projetos. Tem livros, né? Tem um livro muito legal que chama Os Projetos de Brasília, que ele mostra todos os projetos bem detalhados. Tem uns projetos muito doidos, tem uns projetos bons até. Tem um deles que o Octogonal inspirou, né? Ele era igualzinho ao Octogonal. Eram vários octógonos que você ia montar a cidade e ela poderia se expandir a partir daí. Você começava com um núcleo ali daqueles octógonos fazendo mais ou menos um círculo. E a ideia era isso. Mas ia ficar tudo igual, então. Tudo igual, exatamente. Em vez de serem satélites, cidades satélites serem formados depois, iam formando os novos octogonais ali, né? Uma ideia que inspirou o octogonal. Mas é uma ideia bem difícil de fazer, né? Porque tem coisas que não se controlam. Tinha uma outra que eram prédios gigantescos de 100 andares, 50 andares. Nossa, isso naquela época. Imagina, pois é. Prédios muito grandes que teriam... Os comércios seriam no meio do prédio. Você não precisaria descer, né? E ali no meio ia ter ali toda a sua vida ficaria dentro do prédio. Mas uma ideia muito doida e meio inviável. Imagina um elevador num prédio dele. E o Niemeyer veio onde aí nessa história? Ele estava ali na comissão de escolha, né? Era um dos membros. Mas como que ele chegou nessa comissão? Não, o JK colocou. O JK falou, você porque acho que um dos primeiros caras que o JK mandou, vou construir Brasília, ele já chamou o Niemeyer. O Niemeyer, você está comigo? Porque eles já tinham atuado em dupla, né, por assim dizer, em Belo Horizonte. O JK era prefeito de Belo Horizonte, aí ele construiu a Pampulha, foi quando ele conheceu o Niemeyer. A Pampulha está lá até hoje, tombada, é um grande patrimônio, né, mineiro do Brasil. E aí ele chamou, se eu for construir a cidade, falou para o Niemeyer, você vai construir os prédios públicos. Legal. Ele queria que ele construísse até muito mais, ele já fez muito prédio, né, o Niemeyer. O JK queria que ele construísse mais ainda, projetasse, né? Mas aí o Niemeyer falou, não dou conta de tudo. Aí foi passando para alguns outros parceiros, arquitetos, grandes prédios aqui, foram feitos por outros. Sim, e aí fechou, né? Escolheram ali, foi através de concurso ali com o Lúcio Costa, e aí o JK também chegou a dar pitaco nisso aí. Eu o Niemeyer tá ali junto, decidiu, tchau, faz lá. Ele talvez tenha dado informalmente, mas... Me dá o pronto, eu quero o pronto. Não, ele já queria comer. Tanto que Brasília começou antes do concurso. O primeiro prédio pronto aqui foi o Palácio da Alvorada. E ele começou a ser feito antes do resultado do concurso. Por isso que ele está fora do aviãozinho, né, do plano piloto. Ele tá num lugar coringa, né, por assim dizer. Qualquer projeto que ganhasse,
ele seria feito, mas o Palácio da Alvorada ia estar fora dele ali, fora dos limites. Né? Então esse foi até um dos motivos. Ele ficou pronto bem cedo, ainda em 58. É interessante que ele foi feito antes, mas ele já seguia um padrão ali dos projetos. Já, o arquitetônico já. Porque já era o Niemeyer, né? Era o Niemeyer, já era feito. O plano piloto mesmo, né? Sim, entendi. Qualquer projeto que ganhasse, o Alvorada ia estar ali no mesmo lugar com o mesmo projeto arquitetônico. O Niemeyer já ia fazer aqueles traços dele ali também e tal. Mas deixa eu te perguntar outra coisa, cara. O Niemeyer, ele projetava aquelas coisas... Porque assim, eu imagino, as coisas muito doidas para aquela época. E como é que os caras executavam? Falavam assim, porque tem coisa que você olha... Hoje, talvez, com a tecnologia melhor, mas naquela época os caras falavam, isso não vai dar certo. Não vai dar, né? E aí? Ele tinha o projetista dele, era o Joaquim Cardoso. Foi parceiro dele na maioria dos prédios. Alvorada, Palácio do Planalto, no Congresso. E era um gênio, reconhecidamente um gênio. E os caras faziam na mão, não existia computador, né? Sim. Tudo na mão. Então, ele dava esses projetos ditos impossíveis para o Joaquim Cardoso fazer o cálculo estrutural. Então, tinha muitos, por exemplo, Palácio do Planalto. Ele tem aquelas colunas, né, apoiadas ali como se estivesse tocando o chão. Ele fez aquilo, alguns engenheiros falaram, isso aqui não dá para fazer, né? Impossível, faz outra coisa. Aí ele chamava o Joaquim Cardoso, o Joaquim Cardoso conseguia o cálculo, a tangente lá que eles chamam, né? Calcular a tangente e fazer o negócio dar certo. Então, realmente, a gente deve isso à parceria. Joaquim Cardoso não é nem tão conhecido, né? Ele está começando agora um movimento de resgate. Que legal, cara. Ele é pernambucano. Pois é, o cara eu nunca ouvi falar. Poeta, assim, um gênio mesmo. Sabia de matemático, artista. E ele fazia esses cálculos estruturais para o Niemeyer, das obras mais complicadas. Catedral ele que fez. Então, sem o Joaquim Cardoso, eu acho, é possível que ele não conseguisse fazer a maioria das obras, ou elas fossem muito diferentes de hoje em dia. Porque o engenheiro não ia conseguir fazer, ia ter que adaptar. Então elas iam ficar menos belas, eu acho. E a catedral, não sei dos outros, mas me parece ser um dos mais difíceis ou não? Sim, eu acho que sim também. Essa ideia delas estarem as colunas estarem se tocando, né? O Joaquim Cardoso conseguiu fazer. Teve outras, pesquisando, outras soluções mais fáceis de fazer, né? Tem até uns projetos, você acha na internet, que a catedral ficava menos bonita, ela não parecia as colunas são mãos, né? Dizem de mãos tocando em oração. Tem várias teorias sobre o que é catedral. Mas ela não seria do jeito que é, ela ia ser de um jeito mais bruto, eu acho, né? Menos belo, né? Se não fosse o cálculo do Joaquim Cardoso. Cara, que doido isso. Agora tem as teorias macabras de Brasília, né? O cara tava lá construindo prédio lá, passou mal lá, desmaiou, já joga dentro da coluna aí, já joga cimento em cima. Tem isso, mas eu acho que é verdade, assim, pelos depoimentos. É mesmo? Não tem nada oficial. Ponte JK, eu sei que tem uma galera lá dentro enterrada. Não, mas JK é recente. Sim, mas também. Tem também. Eita, pô. Tem também. Um brother meu fotógrafo fotografou ela... Mas a JK dos Arcos agora é recente? Isso. Nego se jogava e nego vai ficar mesmo? lá. Você não sabia também, não. Um brother, um fotógrafo meu que... Caramba. Eu sabia dessa história. Um amigo meu fez estágio lá como arquiteto e esse meu brother fotografou ela todinha, do começo da obra até o final. Falou, isso é verdade. É interessante porque a obra é recente, né? 2002 foi inaugurada com o JK, 20 anos. Se você está falando algo desse tipo aí... Imagina aquela época. Imagina que as não outras. tinha registro nenhum. Eu sei que também no Teatro Nacional tem também, não tem? Tem. Eu acho que tem basicamente em quase todos. Assim. Em quase todos. E é muito pelo o registro. O que eu acredito nisso é porque muita gente fala, os pioneiros, tem depoimento. Oficialmente não tem. Obviamente não tem nada disso. E ninguém vai quebrar o prédio para ver. Exatamente. Mas tem pioneiros que falam disso, candangos, que existia um caminhão que ele ficava, imagina, né? As obras eram 24 horas, elas não paravam, eram 3 turnos. E ele ficava rodando as obras para pegar corpo. Então, tinha muito acidente, né? Caía alguém ali. Não tinha tanta segurança igual hoje, né? Pois é, não tinha nenhuma segurança. O Brasil mesmo não tinha os equipamentos de proteção individual, toda essa legislação ela é dos anos 70. Então você vê as fotos, o pessoal trabalhava de chapéuzinho. E chinelão. Não tinha absolutamente nada. E bêbado, né? Era muito comum os caras trabalharem bêbados, os operários. O alcoolismo era um problema avassalador na construção. Os caras, então, já não tinha segurança. Já subiam bêbados. A chance de acidente era... E o tal do caminhão fazia o quê? Ele recolhia os corpos, então ele ficava rodando.
Aí caía alguém, ele imediatamente botava e saía. Então, o que acontecia muitas vezes? O cara estava lá em cima, caiu um colega dele, falou, o fulaninho ali, o Zé caiu, vamos descer. Aí quando descia não tinha mais o corpo do Zé. Então ele mesmo duvidava, será que eu vi? Porra! Então, ninguém sabia, né? O cara, será que eu vi? Aí o outro falava, não viu não, caiu não, tá bem. E as pessoas sumirem era muito comum naquela época, porque muitas vezes nem sempre morria, o cara sumia assim, vou embora. O cara era casado lá no Nordeste, por exemplo, vinha para cá, deixava a família, não tinha mais contato, não tinha como. Sim. Conhecia uma outra mulher e fugia com ela e desaparecia. Muitos não tinham identidade, não tinha registro, as pessoas sumiam. Então era comum sumir. Então ninguém sabia, o cara morreu, o cara fugiu, o cara sumiu, às vezes ele brigava com alguém, era jurado de morte, sumia. Assassinado. Ninguém sabia. E acho que as empresas na época também, tipo assim, não tinha um sistema de pagamento. Fazia filinha aqui, o cara ia anotando no papel. Era tudo no papel, O cara chegava, recebia. O cara não chegou para receber. Exatamente, cadê fugiu. Sumiu, arruma outro aí, quem tem que trabalhar. Exatamente. E tinha muita gente chegando toda hora, não faltava. Então, assim, era muito precário, né? Todo o controle era precário. Então, isso acontecia muito. Então, realmente, a pessoa não sabia. Tinha um meu colega aqui do alojamento, por exemplo, ele sumiu. Ele morreu, ele fugiu. Ninguém sabe. Ninguém telefone. Sabe. Aí... Exatamente. A família também não sabe, então ninguém sabia. Muitos estavam aqui sem a família, a maioria estava aqui sem a família morava nos estados de origem, os acampamentos não aceitavam famílias, era só o operário, né? Só o candango. Daí que possivelmente vem muita invasão também, né? Muita. Quando as famílias chegavam, eles montavam os barracos. E foram a origem das primeiras cidades satélites. Taguatinga começou assim, depois Gama, Sobradinho e todas as outras. Caramba, o meu pai é um dos pioneiros. Assim. Meu pai tá com 75 anos, acho que ele chegou aqui com 20 anos, né? E aí ele falou que, às vezes, quando chegou aqui, passou muita dificuldade aqui na época. Aí ele falou que saía andando, que uma vez a gente conversou com ele aqui, né? Lembrando da história dele. Falou que saía andando assim, às vezes tava com fome nessas épocas aí chegava nessas obras assim, aí o cara chegava, bicho, não arruma uma marmita aí não sei o quê. Os caras, não, arruma uma marmita pro cara aí. Aí os peão lá que recebia as marmitas, dava uma marmita pro cara que tava passando. Aí daqui a pouco, tem emprego aí, tá lá, tem, não sei o quê, junta pra cá, vai pra lá. Sim. Pegava o cara pelo braço ali. E nessa época que foi formada a polícia aqui, como é que era a GEB, a tal da GEB, né? A GEB. O pessoal fala assim, tem música que fala da GEB? Tem uma música, acho que fala do negócio da GEB, não tem? Tem, eu já vi. Já vi forró, já vi rock. Porque era temida, né, a tal da GEB. Virou uma lenda, né? Era a Guarda Especial de Brasília. Porque eles não tinha polícia, né, ainda. A polícia só veio se formar mesmo depois e pegou até alguns integrantes da GEB. Mas ela era uma coisa muito improvisada, então, que falam muito. Às vezes chegavam os caminhões, né, pau de arara, de candango. Aí chegava ali a Nova Cap, pegava os maiores, os mais fortes. Você é da GEB agora. Cara, porque e dava arma pro cara, dava tudo lá. Dava. O pior, dava poder. Eu acho que esse era o principal, poder. Né? Caramba. Então a GEB tinha muito disso, assim. Claro, imagina, isso aqui era um faroeste. Imagina nego brigando de faca o tempo, ali na Cidade Livre, né, onde ficava todo mundo. Imagina briga o tempo inteiro. Era morte, tinha muita morte de briga também, porrada física, o pessoal bêbado. Era um faroeste. Então, eles precisavam de alguém, de uma força, por assim dizer, para controlar aquilo. Mas a força era tão repressora que às vezes ela causava. Mas os caras tiveram que se impor o respeito, não tava fudido. Exatamente. Né? A gente analisando, isso acontece muito historicamente. A gente analisa o passado com os olhos do presente. E não dá, né? Eu tava vendo um programa um dia desse falando sobre a história do Brasil. Aí falando assim, porque os bandeirantes eram muito violentos e matavam e não sei o quê. Aí um historiador falou assim, o pessoal fala muito que os bandeirantes eram violentos, mas quem não era violento naquela época? O mundo era violento. O mundo era violento. Então eu fico pensando, a GEB, é uma lenda que chegava lá, sei lá, pra conter uma situação, matavam o cara. Mas imagina o faroeste que era aquela época. Exatamente. Eles morreriam se não fosse assim, exatamente. Né? Uma coisa de não doido. Tinha um respeito, assim, à autoridade, por assim dizer. Era a lei do mais forte, literalmente. Não tinha outra coisa. Deixa eu te perguntar um negócio, outra dúvida. A área ali do Memorial JK, eu ouvi dizer, não sei quem me falou isso, eu li em algum lugar, que ela é particular até hoje. Ou não? Ela é da família do JK. Não, a área é cedida pelo governo, mas o memorial ele é particular, ele é todo particular. O memorial então é particular mesmo? É particular. Ele não é público, tanto que você paga para entrar,
tem tudo isso. É gerido ali pela família dele. A primeira presidente foi a Sara Kubitschek, depois passou para a Márcia, hoje em dia é a Ana Cristina. E é a única área dessa época que é assim, ou tem alguma outra área que é desse jeito em Brasília? Não, ela foi cedida, ela deve haver porque eu outras, falo assim, né? porque é a concessão ali e tal, porque na área central, assim, dessas partes históricas, não tem outra que é assim, ou tem? Não, eu acho que não, que é particular desse jeito, eu acho que não. Realmente foi uma... E foi assim, e demorou vários anos para aquilo acontecer, o governo não quis... Tem toda aquela história, né? O governo militar na época, ele tinha aquela caça ao JK, por assim dizer, né? Caçaram o JK, o mandato, e tinha uma caça de reputação do JK também. Aconteceu muito aquilo nos anos 70. E depois que ele morreu, o memorial foi uma ideia da Sara Kubitschek e do Adolfo Bloch, que era o dono da revista Manchete e melhor amigo do JK. Então os dois ficaram ali anos para conseguir fazer o memorial acontecer. A ideia do memorial ela foi logo depois. O JK morreu em 76. E o memorial só foi inaugurado em 81. Então não era uma coisa que já fazia do projeto de Brasília? Não. Ele começou ali, então eles foram no governo, queriam doação de algum lugar, né? Então ele foi uma luta, os caras interessante que hoje você olha na paisagem e parece, não, isso aqui já estava planejado. No projeto, né? Essa área para ser um memorial. Não assim, necessariamente ser de JK, mas um memorial de Brasília. Ser alguma coisa, né? Coisa ali, não é. Mas não era, ali não tinha nada. Ali do lado era do lado da praça. Os caras conseguiram a concessão e construíram ali. Eu vi recentemente uma notícia, você deve saber disso, falando que o governo cedeu novas áreas ali. Vários outros lotes ali para construir outras coisas que eu não sei o que. Acho engraçado como a internet é engraçada, né? Eu vi lá assim, o governo autorizou a construção, cedeu, abriu novos lotes. A notícia vem assim justamente para poder... É o clickbait, né, da notícia. Vem lá falando assim, delimitou novas áreas de lote na área central de Brasília, algo desse tipo, né? Aí você olha e fala, meu Deus, vamos construir um novo sudoeste, um noroeste bem aqui. Aí você vê o pessoal, isso é um absurdo, ninguém... Aí eu fui lá atrás da notícia. Mas não, eram algumas coisas específicas para museu, alguma coisa assim. Sim, exatamente. Ali naquele gramadão. Já está definido, sabe dizer? Eu não sei exatamente o que vai ser, mas a área residencial está ali do lado, né? Tem as quadras 500 já estão do Sudoeste, já estão sendo feitas. Noroeste ali perto. Né? Noroeste ali, né? Vão ter outras. Mas acho que nessa área central não vai ser residência, nem dá para ser, não, claro que não. Mas eu achei engraçado o pessoal ficar com medo, porque como teve essa expansão em Brasília, né? Dessas coisas. João, a gente vai passar umas fotos aqui. Eu vou começar, eu falei com o João que a gente vai estrear a tela hoje, com ele, para a gente ver, de repente, já no perfil dele, algumas coisas de Brasília, porque nada melhor do que ilustrar, né? Isso é pra legal. gente ver aqui como é que vai ficar. Deixa eu colocar aqui, deixa eu achar aqui onde que eu tô, meu Deus. Aqui, deixa eu ver qual que eu tava, já tava nesse aqui. Deixa eu puxar aqui da outra tela, meu Deus. Aqui. Então vamos lá para Histórias de Brasília. Tem alguma específica, assim, o João? Que a gente... Cara, deixa eu ver isso. Olha que interessante. Essa é W3, essa é bem legal essa foto. Isso é W3? 83. Já é engarrafada, né? Isso é em 83? Esse Chevette, trânsito? Brasília, Fusca. Caramba. Era um grande ponte de comércio, né? Pois é, né? Nessa época, em 83, a W3 ainda estava ali, já não era tão auge, mas ela ainda era muito movimentada. Então, realmente... Horário de pico ali engarrafava. Assim. Eu acho que era como se fosse a Avenida Paulista em São Paulo, exatamente, né? Exatamente. Porque é muito legal, você anda assim na Avenida Paulista, não sei se tu já foi lá, Chad? Na Avenida Paulista, já. Em São Paulo. Cara, é borbulhando de gente e tal, então acho que é um pouco... Não sei se foi inspirado nisso, mas assim, uma rua pra você ter bastante comércio. Era a nossa artéria comercial, e ficou muito decadente, cara, isso. Os shoppings foram inaugurados, você vê, 83 esse ano é o ano de inauguração do Parque Shopping. Então, até então, só existia o Conjunto Nacional. Você acha que isso tem a ver também por conta da violência também? O pessoal, de repente, fugir mais para os shoppings e deixar de ficar ali na rua. Eu acho que as coisas estão conectadas, porque começa a abandonar o local, né? Então, fica mais violento, né? A W3 tinha uma curiosidade, a galera estava até reclamando esses dias. Todos os semáforos, se você está ali a 60, você pega todos abertos. Você pegava, você sabia disso? Não. Você sabia? Eu chamava de onda verde. Isso. Né? Exemplo, se você manter a 60 quilômetros, você parou no semáforo. E se você manter a 60, você atravessa ela todinha sem pegar um fechado.
Pô, Se não tiver nenhum Aí carro na sua casa hoje em dia, exatamente. Hoje em dia tá tudo bagunçado. Os caras estavam até reclamando que existia não isso tem mais agora. essa sincronia, né? Exatamente. E é interessante ter essa sincronia justamente pra fluidez ali do trânsito, né? E morreu, né? W3 morreu. Sim. O Ibanez agora tá dando uma revitalizada Eu lá. achei tá bem positivo isso. Eu moro na 306, muito na W3, bem em frente, né? Meu bloco é bem em frente. Então eu acompanhei toda essa revitalização, essa reforma, mudou bastante, estava muito horrível. As calçadas, assim, perigosas de verdade de andar, que eram todas de pedra portuguesa. Tem padrão, assim, no tombamento dessas calçadas da W3? No tombamento não, mas elas tinham um padrão. Elas eram todas dessas pedras portuguesas e cada bloco, cada quadra tinha um padrão diferente. É porque com os passados anos ficou tão deteriorado que você não achava mais. Mas originalmente, ali nos anos 70, quando fizeram, você conseguia ver os padrões nitidamente particulares de cada um. Aí começou a deteriorar. Aí os comerciantes também, cada um podia fazer o que quiser da área, né, da frente do seu comércio. Então o cara tirava, fazia o que quisesse, desnivelava, virou uma grande zona. Essa reforma agora é muito positiva, porque pelo menos nivelou tudo, deixou mais liso. Tá melhor, sim, tá bem melhor. É uma dúvida que eu tenho também sobre as quadras comerciais nas entrequadras. Porque é um inferno aquilo ali também, cara. É justamente esse do desnível. Eu fico pensando, o cadeirante se lasca com aquilo ali. Pois é. O cara faz uma mais alta, uma mais baixa, uma de pedra, uma com azulejo, uma não sei o quê. E assim, eu falei, cara, mas Brasília não é tombado pra ter um padrão e... Pessoal, pois é, né? O tombamento não entra nessa característica ainda, que é o tombamento das escalas, né? Escala gregária, monumental e tal. Então você não pode ter prédio acima de 6 andares, por exemplo. Mas uma agência de fiscalização devia estar em cima disso, né? O que não acontece, Porque às vezes até vai, mas quando vai já tá... Já tá feito. Vou até pular o assunto aqui, por exemplo. Essa semana eu vi no seu perfil, que era um assunto que eu quero comentar contigo. Teve uma quadra aí que fechou, botou uma grade, botou uma calçada, cara. Aí foi o trator lá derrubar. Pois é. O que foi aquilo ali? Não sei o que deu na cabeça do cara. Era pra ser uma rampa de acesso aquele ali? Era uma rampa que o cara já fez errada, porque ele soterrou a placa da quadra. E ele fez mais errado ainda, ele colocou uma grade ao redor de tudo. Então, isso sim é completamente, vai contra o tombamento, porque você não pode... Você limitava a circulação das pessoas. Olha, essa parte toda ele encheu... Isso tudo aqui era grade. Você não conseguia passar, você tinha que dar uma volta, passar pela rua. Mas essa parte mais alta aqui... A calçada, ele também bloqueou a calçada. Bloqueou, exatamente. Isso aqui é a parte da rua onde o carro desce ali, né? A faixa branca ali. Aí o cara fez essa parte mais alta, fez uma rampa, não sei porquê, cobriu um pedaço da placa... E você só entrava se fosse ali pelo outro lado. E o louco disso aqui é você ver que é o seguinte, o cara não faz isso em um dia. Pois é, exatamente. E aí você no meio... olha, onde fica o McDonald's? Aqui é Asa Norte? É Asa Sul. Asa Sul. Na 404 ali, de frente com o McDonald's. É, a Rua dos Restaurantes aí. Rua dos Restaurantes. Eu não sei. Na Rua é onde era o Fritz aí, esse restaurante clássico. O dono morreu. Eu achei que fosse na Asa Norte. Aí o cara leva quanto tempo pra fazer um negócio desse? Quantas pessoas não passam ali? Tipo, não, deixa aí, deixa o cara fazer. E essa obra estava embargada, provavelmente por causa, desde o ano passado. Provavelmente por causa disso, né? Porque ela estava ferindo completamente. Mas apesar de embargada, a grade estava ali, ó, a grade aí. Você não conseguia passar. O cara, além de fazer esse aterro todinho aqui, o cara ainda meteu uma grade. Pois é, totalmente errado. Que coisa doida. E assim, não fizeram nada. Felizmente, a gente vê o poder das redes sociais, né? Aí eu publiquei esse aí. Também, aí na minha coluna da CBN, a gente foi falado, não na minha coluna, mas com a Romina Caparelli, como urbanista, que a gente reveza ali, né? Cada dia da semana tem um colunista. Foi tema também, aí eu acho que repercutiu e no outro dia eles tiraram. Que legal você ter a questão da coluna, porque você consegue, através dessa divulgação, fazer uma pressão muito grande. Sim. Eu vi outra foto que me chamou a atenção. Essa aí também... E essa aí, o que tá atual tá muito pior, né? Então, mas pode ou não pode fazer isso? Não pode. Por que não pode? Porque ele não pode... A área do estabelecimento é daqui para cá, Isso né? é um restaurante árabe? É um restaurante árabe. Para quem estiver no Spotify, só explicando aqui, é um restaurante árabe que pegou uma das colunas das entrequadras e fez ela... Na verdade, lá não tem coluna. Agora não tem coluna. Só tem aquilo lá ele inventou. Aí ele inventou uma coluna toda desenhada. Ele botou esse gesso e ao redor da coluna. E é porque não dá para ver a foto. Eu fui lá mesmo ver como é que tá. Isso aqui no cantinho, é uma rampa de acesso.
E o cara pegou metade da rampa. Um cadeirante não entra, mano, não sobe mais aí. Meu Deus do céu. É uma falta de noção completa. E tá pintado de azul, e ele pegou a fachada agora. Eu tenho até uma foto aqui, ó. Quem tá de vídeo eu vou mostrar aqui no celular. Cara, que louco viajou de um jeito. Mas de novo, né, João, isso não é uma coisa que o cara faz do dia pra noite. Não faz. E como é que pode começar um negócio desse e o cara faz até o final e ninguém olha. Isso tá acontecendo muito em Brasília, né? Eles fazem, ninguém faz nada, começa a funcionar e ninguém derruba mais. É o que eu falo, isso aí tem muito a ver com a desordem. Sim. É a desordem. Você deve conhecer a teoria das janelas quebradas. Sim, exatamente. Então, desordem chama desordem. Então, o cara vê que uma coisa tá bagunçada, então, naturalmente, a pessoa se acha no direito de fazer uma outra coisa, e aí vai puxar dali, e aí, por conta dessa mesma desordem aí, gera tráfico de drogas, e aí o cara tá nas entrequadras ali usando crack. A W3 é muito isso, né? Porque é largado. Você tem a visão do que é abandonado. Sim, né? Exatamente. Então, às vezes, você fala assim, mas o povo é muito chato, não pode fazer uma coisa diferente. Não, sei lá, de repente, até o cara poderia fazer alguma coisa bacana, mas não desse jeito aí. E isso é ilegal, você não pode fazer pelo tombamento, né? É você ferir totalmente o projeto arquitetônico da cidade. Não pode. Essa cor. Imagina se o outro ali vai fazer uma coluna grega agora eu vou fazer outra coisa. Aí faz uma romana, aí faz uma árabe. Não, agora. Aí vai ficar uma briga disso aí. Uma grande bagunça. Igual, aí, ó, puxando esse gancho aí, eu vi aqui uma foto aqui, deixa eu ver se eu acho aquela aqui de novo. Essa aqui, ó. Isso aqui é nas 700? 714. 714, que são nas áreas na Asa Sul. Na Asa Sul, Asa Sul, que ali no projeto são casas, né? Casas e prédios. É a única quadra que tem casa e prédio. 714. E aí ela foi projetada para ser essas casinhas padronizadas e tudo aberto. Muito padrão assim norte-americano, né? Daquelas casas. Foi baseado nisso, não? A ideia? Sim. Você olhar até a W3 nos anos 60 e 70, isso parecia um subúrbio americano. Né? Aí começaram, hoje em dia é só grade, né? Você nem anda, né? Algumas invasões, o pessoal invadiu mesmo a calçada pública, botou a grade, totalmente errado. E até o que a gente está falando, a primeira casa faz, aí a segunda, vou fazer também, já era. E vai indo. E é o que a gente vê no Cruzeiro, no Guará. Você não pode fazer, o Cruzeiro é tombado, você não pode... O Cruzeiro não era para ter grade no Pilotis. Não era para ter grade, era para ser igual às 400. Teve uma ação recente lá, mas não tiraram, né? Assim. Exatamente, tinha até uma legislação que era para tirar as grades, né? E aí deu uma confusão ali com os moradores, no fim das contas não tirou. Essa é uma questão muito delicada, eu acho, né? Porque a insegurança também que gerou hoje, aí tu fala, e aí? Pois é, mas aí a gente vê, será que a insegurança... Porque aí você vê o Sudoeste, tá ali do lado. O Sudoeste não tem grade nenhuma. Porque os ladrões poderiam estar no Sudoeste, já que eles não vão roubar no Cruzeiro, eu vou roubar ali no Sudoeste. E parece até que o Sudoeste, as pessoas teriam a percepção de que a renda no Sudoeste é mais elevada, inclusive, né? Pois é. E tá tudo aberto, porque os ladrões não vão roubar no Sudoeste e roubariam no Cruzeiro, sabe? É uma questão delicada. Eu entendo quem o cara coloca a grade, mas também isso prejudica a cidade. Eu acho que é aquela coisa que rola o seguinte, você adquiriu... Vamos botar aqui entre aspas, um pouco mais de segurança, você vai ficar muito mais receoso. Exatamente. Não, mas agora se tirar a grade no Sudoeste, como nunca colocou, ficou. Nunca colocou, né? Tá tranquilo, né? Mas é um medo de você tirar e perder. Você não sabe o que vai acontecer. Mas acho que só se resolveria realmente com alguma medida drástica, legalmente você mandando, tem que tirar. Mas eu acho que tinha que aumentar a segurança ali de uma maneira... muito maior, até para você dar essa segurança pro morador. Né? Porque o cara vai ficar com medo, assim, a vida toda com grade. O cara não tá com a grade simplesmente porque ele acha mais bonito. Exatamente. Né? Porque agora ele se sentiu um pouquinho mais seguro. Os filhos descem ali no bloco e estão ali porque tá cercado. A partir da hora que você não tem grade, realmente o cara fica mais... E é o que acontece na Asa Sul, no Sudoeste. Você não deixa hoje em dia mais, como na minha época, por exemplo, eu brincava embaixo do bloco. Lotado. Minha mãe nem sabia o que estava acontecendo. Hoje em dia eu não deixo meu filho sozinho ali embaixo do bloco. Não dá mais para fazer isso. Não vai mais na pracinha lá jogar um futebol Exatamente, sozinho. Ninguém vai, não anda de bicicleta sozinho. Coisa que a gente fazia na nossa infância, era comum aqui, né? Então a gente também se adapta a isso. Mas eu não quero cercar também o bloco para deixar meu filho ali. Também aí fica aquela coisa, parece uma prisão, né? Exatamente, a gente tem que se adaptar a isso. Isso. Tá com a foto aqui na tela agora, esse brinquedo giratório aí, que eu acho que é no parque. Tá o foguetinho lá atrás, tá o foguetinho lá atrás. Esse brinquedo ainda tá lá? Não, já não existe, há muitos anos. Acho que nos anos 80 ainda ele foi desativado. Esse brinquedo realmente era perigoso, porque
Eu lembro dele, eu brincava porque muito. tem a força centrífuga aí, né? Que arremessar as crianças E era essa a graça, né? ela era. A graça era essa. É você cair, né? Você girar aí, o adulto girava aí e você ficava segurando lá pra não cair na areia. Eu não sei se ele foi desativado pela segurança, talvez pelos dois, né? Ele quebrou, e isso acontece muito no Analide. O brinquedo quebra e só tira. Não conserta. Tá aí, uma das coisas que eu tenho uma bronca. Aí eu vou falar da nossa cidade no caso disso aí, ó. Eu lembro desse brinquedo. Assim, eu sou de 83, eu lembro de ter brincado nesse brinquedo aí. E aí ele foi desativado e tal. O que seria legal? Um museu. Ah, não, é perigoso, então tá. Mas preserva num canto ali, faz um museu ali no parque da cidade. Legal, e aí você levar pra lá, entendeu? Sim. Porque o foguetinho ali, que tá ali atrás, ele é muito característico, né? Da nossa época. Beleza, ele tá sempre, não sei como é que tá lá, se tá sempre reformado, se não tá. Mas esse aqui também é muito clássico daquela época lá. Pois é. E aí não vai. Eu acho que o foguetinho é o único brinquedo que eles não ousam tirar. Eu acho que é porque caça-briga. Todos os outros, assim, agora em 2020, com a pandemia, durante a pandemia, fizeram uma reforma grande ali no Analide, que eu até acompanhei. Tiraram vários brinquedos clássicos que estavam ali. Tiraram a Tartaruguinha, que era outro clássico ali do Analide. Tiraram e não tem nada no lugar. Tira e tchau. Tinha um outro castelinho também, que meus filhos chegaram a brincar ali e acabou. Tiraram, não tem nada. E virou ferro velho. Aí joga fora e aí a história se perde. E aí se alguém colocou um mais moderno ali, né? Que não tem nada a ver com aquela história. Né? Destoa com são aqueles brinquedos meio conceituais, né? Mas não quer dizer nada, porque o Parque Analídia, o conceito dele eram ter brinquedos da era espacial, que tem o foguetinho e vários outros. Era brinquedos de contos de fadas, que aí tinha vários castelos, tem aquela carruagem. E brinquedo de faroeste, que era do outro lado. Ainda tem alguns do faroeste ali, né? Mas a maioria já saiu. Então, esse conceito do brinquedo, a maioria já não existe, porque os brinquedos acabaram, né? Pois é, cara, isso é chato. Eu vi uma outra foto aqui, aí mudando um pouquinho aqui. Essa aqui. Isso é Brasília, cara? É EPTG, né? Bem no início, né? Tava nem asfaltado. Logo depois disso aí, era só eucalipto, né? Na EPTG. Aqui onde a gente tá, aqui, né? Não tinha nada nessa verdade, época, é verdade. Aqui as fazendas ali as chácaras, né? Eram chácaras, Águas Claras não existiam, tinham algumas chácaras. A galera fazia muita plantação de morango era aqui, não era? Aí tinha. Porque Brasilândia não é polo de morango, né? Brasilândia sim. Brasilândia é polo. O Águas Claras veio do... Foi com Roriz? Foi Águas Claras? Foi com Roriz, Começou ali em 89, mas ela começou a ser construída no início dos anos 90, os primeiros prédios. Cara, deixa eu ver aqui. Olha, essa aqui é clássica. A Praça do Relógio. Praça do Relógio. Mas de Taguatinga Centro. Mas esse eu sempre conheci como Praça do Relógio, mas eu ouvi dizer que, na verdade, o relógio veio muito depois dessa praça. Ele é de 70, né? Taguatinga foi inaugurado em 58. Ali se chamava Praça Central de Taguatinga, era uma praça só. Aí quando veio o relógio foi um presente da Citizen, né? da empresa de relógio japonesa. Foi da Citizen isso aí? Foi, o presidente veio, visitou Brasília, falou, que legal, amei a cidade, vou dar um presente para vocês. Mas eles não deixaram botar a marquinha lá da Citizen, né? Ficava só o relógio. Acho que não tem. Não tem. Mas é um relógio bem clássico da Citizen. E a ideia do presidente era que o relógio ficasse no plano piloto. Ele nem foi em Taguatinga, nem conheceu Taguatinga. Ele conheceu o plano piloto, né? Pistão, né? Sim. Vou dar um presente. Só que o relógio, ele feriu o tombamento. Não dá para botar Tinha que arrumar um canto. Vamos botar no outro lugar. E botaram em Taguatinga. Esse relógio ali em Taguatinga funciona até hoje? Ele funciona e não funciona toda hora, né? Eu não sei se no momento ele está quebrado ou não. Mas ele quebra, o pessoal conserta. Mas isso desde o início. Isso seria muito bacana se tivesse um esquema de parceria. Igual a torre de TV agora tem com o BRB, parece, né? Seria legal, né? Acho legal também. Botar uma plaquinha. Igual assim, negócio da Citizen. Tem no fundo do relógio tem lá a marquinha. Sim. Aí botava ali no fundinho o BRB, presta atenção. Aí botava lá BRB e aí... E conserva, né? E conserva o relógio, pô. E a praça tá muito insegura, né? As pessoas reclamam muito ali de violência. Então isso é muito ruim para um lugar... E é um lugar histórico e turístico. Deveria ser, pelo menos, né? A Praça do Relógio é o grande símbolo de Taguatinga. Mas qual o turista que vai lá? Não vai. Não, realmente... Logo depois da construção de Brasília... A primeira cidade satélite foi Taguatinga? Taguatinga, na verdade, é anterior. Ela foi inaugurada em 58, antes da inauguração de Brasília, né? Justamente a gente Mas já tinha esse nome, não?
Já era Taguatinga. Porque tem umas histórias também sobre o nome de Taguatinga. Ela começou como Vila Sara Kubitschek, aí foi porque qual a história de Taguatinga? Eram os candangos, até que a gente falou no início do programa. Vinham muitas famílias de candango, não tinham onde ficar. E Taguatinga foi uma dessas. Chegou assim uma leva grande de imigrantes, nem eram candangos, nem eram trabalhadores ainda, eram várias famílias. E aí a Nova Cap, ela bloqueou a estrada que dava acesso. Eles estavam indo para a Cidade Livre, que é o Núcleo Bandeirante. Bloqueou ali e falou, pessoal, não dá mais, ninguém entra mais em Brasília, não cabia mais gente. E aí eles fizeram um grande acampamento ali, fizeram um protesto, chamaram Israel Pinheiro, que era o diretor da Nova Cap, chamaram o JK para resolver, porque eles queriam morar em algum lugar. E aí a resolução, no fim das contas de tudo, foi criar uma cidade para esse pessoal ir morar. E aí foi Taguatinga, por isso que foi a primeira satélite antes ainda da inauguração. Esse pessoal foi para lá em 58. Mas aí ela já foi reconhecidamente como uma região administrativa já nessa época aí? Era cidade satélite, não tinha muito esse conceito de região administrativa, mas já era chamada de cidade satélite. Para mim, que a primeira tinha sido justamente aquela região lá da Núcleo Bandeirante, onde era a tal da Cidade Livre. Não. Ali é o primeiro núcleo mesmo, humano, né? Sim. Mas ainda não era uma... Porque a Cidade Livre ela não deveria existir depois da Constituição de Brasília. A ideia é que ela fosse desmontada. Só um grande acampamento. Exatamente. Por isso até que eles não permitiam construção de alvenaria, era tudo de madeira. Justamente por isso, eles iam desmontar tudo, Vila Planalto também. Iam desmontar tudo quando a cidade fosse inaugurada. Aí o movimento dos moradores falou, não, a gente quer ficar. E aí começou toda a negociação, aí virou o Núcleo Bandeirante depois e virou uma região administrativa depois. E a Candangolândia que fica ali no meio, tem alguma coisa a ver? Também. Então aquela região toda assim, Núcleo Bandeirante, que era Cidade Livre, Candangolândia, Vila Planalto. Vila Planalto, que era lá atrás. Vila Telebrasília, foi bem depois, não? Também já estava ali Também já tinha uma galerinha ali já invadindo essas áreas. Sim, exatamente. E aí foram virando regiões, isso com o passar dos anos. Porque a galera depois assim como é até hoje, né? Vai invadindo até hoje. Vira hoje, cidade, Aí ninguém vai mexendo, vai comprando lotezinho e tal, aí daqui a pouco, não, aí vem um político, aí a padrinha e tal. Não, vamos criar aqui um local. É sempre assim. Como tem várias localidades assim. E qual era a cidade, se tinha um nome, onde tem o Lago Paranoá? Tinha ali a Vila Mauri, né? Que ficava ali onde... Ela era uma grande invasão, como a gente está falando aqui. Assim como essas outras todas aí. Todas, né? Só que era onde o lago iria acontecer. E o lago já estava previsto. Estava previsto. Não tinha nem como... A barragem nem estava pronta ainda, a barragem do Paranoá. Mas o pessoal começou, e ali era um lugar muito bom para quem trabalhava nas obras do Congresso, dos ministérios, porque era perto, né? E onde é que ela ficava exatamente? Ali tem o Yacht Club, né? Descendo o Yacht Club. É uma extensão da Vila Planalto também. Vila Planalto, Yacht Club, o grupamento dos fuzileiros navais. Se você descendo ali, era onde ficava a Vila Mauri. Então emendou, né? Era uma grande favela, na verdade. Né? Era barracos. O pessoal chegava, construía. Eles sabiam que iria ter um lago, tudo ali desaparecia. Muitos não acreditavam. Tinha muito isso também, né? Tanto que muitas famílias ficaram lá até a data limite. Esses foram que não deram sorte, porque os outros conseguiram ficar no Bandeirante, nos outros, né? Esses aí também estavam na tentativa também, né? De repente, não, vai que aqui também fica, né? E não ficaram, né? Aí não ficou porque tinha lago. Porque se não tivesse lago... Tinha ficado. Tinha ficado. E aí o lago foi enchendo. Levou quanto tempo para encher esse lago? 1 ano, mais ou menos, para encher. Tem umas lendas de que morreu afogado, o lago foi mais... 1 ano enchendo? 1 ano, porque muita gente acha que o lago encheu de uma vez, né? Abriu a porta e aí inundou, né? Saiu, mas não, foi muito devagar, muito devagar. Morrer! Vou morrer! Vou morrer aqui! Não vou sair daqui. Mas não, o pessoal foi sair. Aí saiu, ninguém morreu, não. Os caminhões do governo lá da Nova Cap retiraram o pessoal e jogaram, literalmente, em Sobradinho, Gama e Planaltina. Foram as cidades... Itaguatinga, Planaltina não. Taguatinga, Gama e Sobradinho. As cidades que o pessoal da Vila Mauri foi transferido. E a Ceilândia veio de onde? A Ceilândia já é de 71, que foi inaugurado. A Ceilândia ela foi fruto de um grande projeto do governo, o primeiro grande projeto do governo para erradicar a invasão, que o nome é Campanha de Erradicação de Invasões, né? que originou o nome Ceilândia. Então foi um grande projeto e realmente Brasília, ali no fim dos anos 60, ela estava tomada por invasão. O plano piloto tinha muita invasão. Ali entre quadra da 309 e 310 Sul, tinha uma grande favela chamada Favela do Esqueleto.
Hoje em dia é um verde ali. Esqueleto. Favela Nunca do nem ouvi Esqueleto. falar nisso. E ali era uma coisa medonha. Eu resgatando uns jornais da época, tinha cerca de 400 pessoas moravam ali. Você tem uma igreja, a igreja... Como é o nome da igreja? Fica onde? Entre a 309 e 310 Sul. Presbiteriana, que fica ali. Do lado da igrejinha ali. Não, um pouco depois. Sim. Mas hoje em dia é um gramadão muito bonito. Mas Sim. na época era uma favela que não tinha saneamento básico algum. Era lixo, as crianças andavam no lixo. O pessoal invadia também as passagens subterrâneas. Não tinha pessoa que morava ali? Na Asa Norte. Até os anos 80 agora? Até os anos 80. O Roriz, quando entrou, ele tirou. Samambaia, muitas pessoas de Samambaia eram esses moradores. A Asa Norte, né? Ela é bem mais recente, né? Uhum. Então, até os anos 80, uma grande parte da Asa Norte, que as quadras não existiam ainda, eram invasões. Eram favelas gigantescas. Caramba! Então aí teve parece que, sei lá, em 60, pois 70... mas não, anos 80. Caramba! Então o pessoal invadia a Asa Norte mesmo, né? Então, com esse movimento do governo de tirar, né? Foi um grande movimento de tirar todo mundo, realmente tirou muitos na violência, a porrada comia solta ali. E então tiraram eles tanto das passarelas quanto das quadras. Então, muitas quadras 300 da Asa Norte, que são mais recentes, até pouco tempo atrás, assim, 40, 35 anos atrás, eram invasões. Então, esse pessoal saiu e foram formando novas cidades. E aí foi muitos Riacho Fundo, Samambaia. Só que o da Ceilândia foi especificamente uma coisa do Roriz ali. Não, da Ceilândia foi antes. Era Hélio Prates. Então, a Ceilândia foi o primeiro grande, início dos anos 70. Sim. Esse dos anos 80, que tirou a Asa Norte, já é um outro movimento. Mas o da Ceilândia tiraram essas favelas. Então... Aí eu tô falando, favela do Esqueleto. Mas eram muitas favelas ao redor da... Sim. E chamava assim, Morro do Urubu, Morro do Querosene. Tudo chamava morro, né? Os nomes eram ótimos, né? Chaparral. Chaparral E eles chamavam morro porque tinha muito carioca, mas não tinha morro, não tem morro aqui em Brasília. Né? Era tudo plano, mas eles chamavam, como era uma favela, o pessoal chamava acostumado de morro. Com morro. Exatamente. Cara, então retirou muitos deles e jogou lá, onde era esse terreno muito longe. Hoje em dia é Ceilândia. Sim. Na época era um ermo sem infraestrutura nenhuma, mas aí começou devagarzinho. Se a área central já não tinha muita infraestrutura, imagina lá, afastado. Né? A 30 quilômetros do plano. Caramba, então, velho. Ceilândia começou ali. E foi muito aos poucos. Né? Esse pessoal ali foram ganhando os lotes, foram começando. E hoje em dia é a maior cidade do DF, Ceilândia. Eu sei a história do Guará. Antigamente, assim, a galera construiu as casas do Guará, né? Aí a galera ganhou a casa lá. Aí a galera não queria ficar no Guará. A galera abandonava. Aí você podia chegar, entrar na casa e você ganhava a casa. Que louco. Uma galera ganhou a casa. Porque era muito distante, né? Não queria. Não sem infraestrutura. O Guará no início não tinha nada mesmo. Nem ônibus entrava ali, não tinha asfalto, tinha nada. Então as pessoas não queriam ir. Então rolou muito isso. Tem as histórias também de gente que ganhava lote, assim, não imagina que esses trabalhadores, mas às vezes que tinha uma certa condição. Queriam trazer moradores pra cá, falaram assim, vou te dar uma lote ali no Lago Sul. Tinha muito. Aí, o preço é esse aqui, baratinho, não sei o que. Cara, isso não vai dar certo. Aí o cara comprou lote lá em Cristalina. Sim. E rolou isso mesmo. Então, tinha assim, muito. Logo, antes das pontes, o Lago Sul era bem pouco valorizado, porque para você chegar no Lago Sul, você tinha que dar a volta pelo aeroporto, imagina. Era muito longe. Tinha as pontes, né? Não tinham as pontes. A primeira ponte foi inaugurada em 74 só. Então, até então, mesmo depois da primeira ponte, não era uma coisa muito fácil. Eu ouvia falar né? que, tipo assim, a quadra, digamos ali, aquela segunda ponte que é do Pontão, que sai na 11 ali, eu acho, do Lago Sul. Se você morasse ali da 10 pra frente, sem a segunda ponte, né? Só com a primeira, você vai falar, não, já mora aí, já é muito distante. Sim. Ninguém queria nem saber, desvalorizado pra caramba. Exatamente. Não, tinha muito. E vários, era preço de um Fusca, por exemplo, até menos, um terreno ali no Lago Sul, uma casa no Lago Sul. Sim. Terrenão, né? Exatamente. São grandes. E as pessoas não queriam mesmo, dava preço de banana. Meu avô contava essa história, né? Meu avô morou aqui, né, sempre, e deram ali muito barato um terreno no Lago Sul. Ele, não vou morar lá. E tem os terrenos menores ali, que são os das ruas, e nas partes de trás tem uns terrenos tipo de chácara. Sim. Terrenos gigantes que tá lá até hoje. Assim, a galera tem uns terrenão. E esse pessoal tá lá desde os anos 70, com certeza. Luiz Estevam guarda um avião lá até hoje, tu sabe? Não, um avião. Não sabe. Histórias de Brasília pra você. Sabe onde é que fica o Mackenzie? Sim. Do lado do Mackenzie tem um lote. Sim. Tô contando a casa do cara. Do lado. Aí, pelo menos aí até onde eu sei foi assim,
porque ele guardava esse avião no aeroporto, e aí quando foi preso, aí não viajava mais, você guardar um avião parado, o avião foi feito para voar. Exatamente. Botou no chão, é muito dinheiro gastando, né? E aí ele levou esse avião para casa dele. Só. Se você passar ali do mar... Tá lá. Só que é o seguinte, a cerca viva ali no Lago Sul, cerca viva. Sim. Então você não vê muito bem. Aí você passa do Mackenzie e no sentido Gilberto Salomão. Sim. Aí você passa ali do Mackenzie, aí você passou do Mackenzie, você vê uma casa de esquina, aí você vai olhando entre as árvores assim, você vê o jato lá estacionado. Vai lá pra você ver, tá lá. De drone, né? Imagina filmar de drone. Eu não sei se dá pra... Será que dá pra ver via Google, cara? Talvez, se der pra ver, eu vou colocar até aqui na tela. Mas é uma história que você não sabia, né? É uma grande história. Bota aquela foto da torre lá. Da torre? É. Antigamente a torre não tinha aquele cercadão. Ela, o mirante, ele era bem baixinho. Mais pra cima que você vê ela ou não? É. Subir, você vai achar fácil aí. Torre. Se não tiver pra cima, tá pra baixo. Não, mas que eu não desci mais do que isso, não. Cadê? Ou desci? É ali uma acabou de passar ali. Aí. Aqui? Não, tem uma mais embaixo. Então não, é embaixo. Aí tá mais embaixo. Tem uma galera que tá bem lá em cima, a foto foi feita lá em cima. Lá no mirante, isso. É uma das últimas. Isso aqui. As roupas que é massa. As roupas que era massa. Né? Bigodão. Então, tem uma galera que pulou daí, né? Era um grande point de suicídio, né? Aí eles fecharam. Pátio Brasil também era outro. O Brasil é mais recente, né? Anos 90. Se tivesse a torre assim, a galera que foi pro pátio ia pra torre, pô. Exatamente. Queria um lugar alto, né? Uma amiga minha, ela era criança de colo, a mãe dela foi pra aí pular com a criança, com a minha amiga no colo. Sério, velho? Sério. Aí tinha um segurança lá, o segurança falou, a senhora tá muito nervosa, vai pra casa. Ela foi, deixou a minha amiga em casa e voltou sozinha. Pulou. Meu Deus. Mas era conhecida, parente? O que é? O que? Como assim? Não, ela é minha amiga. Ela falou que é uma amiga dela? Não, a mãe dela pulou. A mãe dela ia pular com ela no colo. Caramba, bicho. Que coisa. Que louco isso, cara. Isso acontecia bastante. Sinistro, eu nunca achei um número oficial, até porque acho que não sei nem se tem e não divulgam, né? De quantas pessoas já se mataram lá, mas eu acho que é muita gente. Todo mundo tem alguma história que conheceu alguém ou que ouviu falar. Então foi bastante, né? Sim. E era um ponto, assim, muito fácil, né? Você subia ali uma grade era muito alto, né? Qual que é a altura do mirante? Não sei, não lembro de cabeça, mas ele é bem alto, bem alto. Deixa eu ver se eu muito bonito. O negócio que eu tava falando, cara. Acho que dá pra ver, cara, mas bem lá assim, em cima o Maps. Aí. Bem de assim, a pontinha que tá no meio das árvores ali, mas acho que dá pra ver. Deixa eu botar aqui, ó. O Mackenzie. Colégio Mackenzie. O João vai lá, velho, conferir o... Não, mas é muito top isso aí, ó. Que massa. Passar com um drone ali dá pra gente ver, né? Acho que dá. Ó. Aqui tá vendo, ó, o Mackenzie tá aqui, ó. Acaba o Mackenzie bem aqui, ó. Aí tem essa casa de esquina aqui, ó. Ó aqui, ó. Tá vendo o formato dela aqui, embaixo das árvores aqui, ó? Sim. Ó, estacionado aqui de frente pra cá, olha ó, só, e as asinhas bem aqui, ó. Aí você passa aqui nessa rua aqui, aí ó, e no sentido de Gilberto Salomão ali, aí tá vendo que a cerca é viva? Sim. Se tiver muito grossa ali a cerca, você não vai conseguir enxergar, mas já teve vezes que eu passar lá e você consegue ver que ele tá ali. Olha só. Tá bem aqui estacionado aqui, tá vendo que tá embaixo das árvores aqui, ó, o jatinho massa. lá, ó. E aí, me falaram que é a casa do Luiz Estevam aqui, né? Que se é mesmo, eu não sei. Sei que tem esse jatinho lá, ele tá lá. Não sei se é. De repente você pode ver com o pessoal lá dos brothers do Metrópolis lá, porque eu acho que o Luiz Estevam tá lá naquelas bandas do Metrópolis, parece que o Metrópolis também é dele, né? Então tem isso aí. Mas essa história, voltando a essa história da torre, eu não sabia. Agora tem as grades, né? Tem a grade até em cima, né? Fechado, um ângulo assim pra trás, né? Que não tem uma lenda sobre a torre que essa realmente não tem nenhuma comprovação. De que a torre, quando era a fundação da torre, era um lugar de... Ela só foi inaugurada em 67. Mas a fundação dela é bem mais antiga. E diziam que era um lugar onde jogavam os cadáveres dos candangos. Aquele do caminhão, né, que eu falei. Que passava recolhendo e já jogava lá. Jogava na torre porque era um buraco. Não dá mais para saber. A torre tá embaixo. Lá. Aí tem uma das lendas, né, de fantasmas de Brasília, é isso, que essa energia da torre do suicida, tem tudo a ver com o fantasmagórico, né? Sim. Tem cadáver Brasília ali. Tem muita história assim, não tem? Tem história de fantasma, tem bastante. A torre foi uma doação também, um presente também? Não, ela é uma obra um projeto do Lúcio Costa, está prevista desde o início. No projeto do Lúcio Costa, ele já desenhou a torre ali. Porque pra mim que eu ouvi alguma coisa como se ela tivesse sido algum tipo de um presente da França, alguma coisa assim. Não, você acha que você está confundindo com o Chifrudo. O Chifrudo eu sei que é o Solaris.
Que lá eu sei que realmente... Esse é da França. É da França, é. E como é... Tá, então já não, que... a torre já era... A torre já tava prevista. Ela ia existir, Ela já existia, não tem que nada... era a torre, o sinal de TV tinha que ter a torre. E aí o Lúcio Costa fez o projeto, já desde o início ele já que doido, engraçado. Eu tenho na cabeça como se eu tivesse ido na torre lá e tivesse visto alguma plaquinha de alguma coisa assim relativa à França. Não sei se foi inspirado, não sei o que. Depois eu vou até olhar isso também de novo. Agora esse do Solaris, que é o que fica ali pra Valparaíso, né? Isso, é. O que a França resolveu? Vou dar um presente pra vocês. Vou dar, né? Vou fazer um... Porque o Cristo Redentor é da França também. O Cristo Redentor, acho que é. Eu acho sim, que sim. Talvez eu esteja confundindo isso aí, sim. Mas eu vou ver esse negócio da torre. Mas o Cristo Redentor acho que é um presente da França e acho que rola essa... pro Rio de Janeiro deram o Cristo. Aí pra gente o chifrudo. Brasília... Gente, o chifrudo, né? E aí eu acho que rola aquela parada assim, não tem onde botar isso aqui, põe lá ali no meio da estrada lá. Tem isso, né? Rolou isso é mesmo? real, isso é real. Foi o Lúcio Costa, tem depoimentos falando disso. Não do Lúcio Costa, mas pessoas próximas. De que ele recebeu, né? Desse artista, né? Da França. Vieram pra cá, teve inauguração com pompa e tal. Pô, inaugurou aquilo? Inaugurou, sim. Foi uma inauguração bonita. O Lúcio Costa não estava, mas as autoridades de Brasília estavam aqui. Mas o Lúcio Costa, quando viu, né? Ele viu o presente, aí ele falou, não vamos... Falou em off, né, pra galera. Só não pode ser, é muito feio, não pode... Porque a ideia era ir pro plano, né? O artista queria que ficasse no plano piloto. Mas aí o Lúcio Costa, não, faz assim, leva ele na estrada. Primeiro ponto que você não vê Brasília vindo... Belo Horizonte, Brasília, né? Primeiro ponto que você não vê Brasília. Coloca lá. Foi eu que postei essa foto, é uma montagem, né? Tá até no seu perfil do Facebook. É porque eu botei explicando a história, que o artista queria que ela ficasse na frente da torre de TV. Elas foram inauguradas no mesmo ano, em 67. Não ficaria ruim, não, até que aqui... Ia ser um ponto turístico hoje em dia, né? Já vi coisas piores. Então, assim, não seria ruim, não. Mas aí e a torre, imagina, a torre, o projeto do Lúcio Costa, o cara acabou de falou, não, inaugurar senhor, de jeito nenhum. Aqui não, malandro, vamos aí pra ele lá. mandou assim, vai andando de carro, o primeiro ponto que você não vê Brasília, você deixa lá o... Sério? Desse jeito? Primeiro ponto, naquela época era o fim do mundo, né? Você não via nada. E aí justifica assim, falando que quando a pessoa vier de carro para Brasília, ela vai ver um monumento, vai ficar espantado com aquilo, vai pensar... aquilo aí indica alguma coisa, né? O que virá depois. E é Brasília. Bem picareta essa explicação, demais. Né? Eu vi essa aqui no seu perfil da Hadley. Tem umas empresas que era muito característica de Brasília. A Hadley, a Company e... Não de Brasília, mas pelo menos em Brasília. Não sei se eram naturais de Brasília. Eram empresas do Rio. A Pacalolo. Essas eram todas do Rio? Do Rio, todas do Rio. E uma que a galera tem um saudosismo gigantesco, que eu acho que abriu de novo, não sei se fechou. O Trux. Abriu e fechou já de novo, Foi? Verdade. Abriu em Taguatinga e fechou de novo? Fechou. Mas nem era mais da mesma, acho que o cara só pegou ali a marca, eu não sei. Porque eu acho até que teve uma época que ele reabriu num local até próximo onde já tinha, que era ali no setor comercial sul, de frente com o Pátio Brasil. Ali acho que tinha um, e aí o cara fechou na época, eu lembro. E aí ele reabriu, mas também eu acho que não foi muito pra frente. Não foi. Eu comia um tubão de maionese daquele lá quando eu ia. Era o local que o clássico tinha um negócio do tubão lá. Demais, e essas empresas, então, elas eram... Trux era de Brasília, mas essas lojas aí eram do Rio. Hadley, Pacalolo... Essas lojas de surf, né? Surfwear, moda surf. Que faz todo sentido, é verdade. Todas elas do Rio. Vieram tudo de lá. E a Company também? Company também, é do Rio. E elas existem lá, sabe dizer? Não, a Company fechou, já tem tempo. A Hadley ainda existe online, eu fiquei sabendo. Eles vendem tênis, aquele tênis... Como é que era o nome daquele tênis? Conga. Não, o estilo Conga. Não era o Hadley mesmo, o nome era Hadley. Mas era o estilo do... aquela sandália Kenner. Ainda vendem. A Kenner é famosa, velho. Eu perdi umas duas pra uns peba lá onde eu morava. Todo mundo tinha, né? Morava na M-Norte, parceiro. Morava na M-Norte. Kenner e Hadley. Aí eu lembro uma vez que morava na M-Norte, aí os moleques, eu tinha lá, sei lá, meus 10 anos, né? O sonho era que era uma Kenner. Aí fui comprar no Alameda. Aí minha mãe foi lá, deu dinheiro, comprei no Alameda, né? Aí eu saí, vou jogar bola ali na pracinha ali com os moleques. Aí deixei a Kenner lá. Aí vi os caras de onde? Da Chaparral. Desceram da Chaparral pra jogar bola lá. Aí a gente, moleque, 10 anos, jogando bola lá na pracinha lá. Os caras não chegavam e falavam assim, a gente vai brincar aqui agora não. Então, sou próximo aí. Ele já botava a bola e começava a chutar a bola na gente. Cara. Porrada ou bola? Bolada. Puf, a primeira bolada que o primeiro tomava, a galera corria. Deixei minha Kenner. Cheguei em casa e olhei. Porra, deixei minha Kenner lá na pracinha. Será que se eu voltar vai estar lá ainda? Voltava o quê, moço? É doido, voltava lá.
Eu tava lembrando aqui, não deve ter foto aqui, eu teria que procurar, mas você vai saber qual... Ah, a Trux aqui, ó. Falando o negócio da Trux aqui. O Trux era bom demais. O macaquinho lá. A propaganda era clássica, cara. Ó, você que não conhece... Você ganhava os brindes, né? Nossa, você que não conhece, procura aí no Instagram do História de Brasília e você vai ver. Vai ter uma parte da propaganda. Nossa, você vê como é que é diferente essa propaganda. Você tá falando até de resgatar as propagandas. Eu lembro que o cara que gravou essa propaganda era tipo um radialista, né? É esse aí, né? O André Luiz, É ele aqui? É ele, é. Caramba, ele Truques, não sei o que e tal. Nova Transa do Sabor, né? Nossa, muito doido. Da Transamérica, ele, né? Ele ali, ó. Que massa, velho. Ele narra ainda, é narrador hoje em dia lá da TV Brasil. Porque dava pra ver que ele tinha uma voz legal pra narrar e falar assim. O que eu queria te perguntar, na Asa Norte, é uma coisa que eu sempre tive dúvida, tem uma quadra, eu não vou lembrar qual é a quadra, é uma quadra comercial lá, que os prédios são completamente diferentes dos outros prédios. Chamam de Babilônia, né? Babilônia não, é um apelido, né? Uns negócios estranhos, assim, é o fundo pra frente, né? Essa a frente é virada pra exatamente, trás. Que porra é aquela ali, velho? Foi uma experiência, né? Foi exatamente, foi uma experiência. Que quadra que é aquela lá? É 206/205 Norte. 200. Não, ali é muito doido, mas ali foi uma experiência mesmo. Uma arquiteta recém-formada da UNB. Ela fez esse projeto foi o projeto final dela de conclusão de curso de arquitetura. Aí ela conseguiu. É o projeto que ela já tinha feito, né? Na faculdade. Ela conheceu alguém lá na Nova Cap e tal. Acho que ela começou a trabalhar lá. Tá errado aqui alguma coisa. Bicho, é por causa da numeração. Tem uns solares aí. Não, foi mal. Apaguei aqui, mas... agora vai. 200 e... Acho que se botar Babilônia Norte aí vai aparecer. Babilônia Norte, é. Um apelido bom esse apelido. Norte, Asa Norte. Babilônia, Asa Norte. Deixa eu ver se vai. Essa quadra mesmo, cara. Muito louco, né? Cara, que louco isso, aí velho. Ela fez esse projeto, ela tinha esse projeto, vendeu a ideia, pelo amor de Deus, quem comprou essa ideia? Exatamente, né? O governo falou, ok. Tava começando a construir, isso era 79. Porque a ideia é ser quadra comercial e tal, e assim, eu vi lá que não favorece o comércio de jeito nenhum isso aqui. Porque a ideia original dela, ela tá viva ainda, ela defende essa ideia. Era para ser um shopping, um grande shopping. Ainda bem que eu não xinguei, que ele falou que tá viva. Era para ser tudo um grande... elas são conectadas, né? Elas têm uma rampa, um acesso subterrâneo, isso é legal. Uma fotozinha do projeto aqui. Todas elas têm esse... Não, por baixo, né? Você consegue ir de uma quadra para outra por baixo. É a única comercial que tem esse acesso subterrâneo. Mas do mesmo lado, não por baixo do chão. Por baixo do chão mesmo, por baixo. Você vai de uma quadra para outra. Sério? Baixo. E eu fui lá há pouco tempo, super, super limpo. Cara, seguro, diferente das passarelas. Não, bicho, não acredito nisso, não. Vou lá conhecer isso. Aqui, legal. Então, assim, aqui é 205, 206, né? É isso. Por baixo você passa. Você tem uma passagem por baixo aqui do chão, como se fosse aquelas passarelas que passam embaixo do chão. E tem alguma coisa lá ou é só... Não tem nada, é só a passagem. E super, super conservada. E essa passagem é no meio das quadras ali? No meio dela? Embaixo passa por baixo do sinal. Cara, eu não sabia disso, velho. Bem interessante isso. Que louco! E aí a ideia original dela, segundo ela, era que fosse como se fosse um shopping, né? As duas integradas, como se fosse uma coisa só. Só que aí falaram que desvirtuaram o projeto, né? E a ideia também era que ele fosse administrado como um shopping. O comerciante alugava, né, cada loja, mas era uma administração só. Só que aí a Nova Cap chegou e mudou tudo, a Terra Cap mudou tudo, vendeu individualmente cada loja, e cada comerciante fez o que quis a sua loja e ficou uma zona. Ficou aquela bagunça lá. Exatamente. Faz sentido, mas... até que agora explicando, assim, eu fico pensando ela vendendo essa ideia, talvez na venda da ideia funcionasse... Faz sentido, funcionasse melhor mesmo, assim. Ela fala, isso aqui é um shopping conectado. Porque você falou agora dessa passagem aí, cara, eu vou ter que ir lá... Lá é bem interessante. Pra poder ver essa história dessa passagem. E aí a ideia dela seria que ela é virada para o outro lado, né? Acho que é aí mesmo. Não sei se é essa aqui, porque tá meio bagunçadinho lá. O pessoal lá deve conservar mais do que aquelas passagens do eixão até ali, né? Ninguém nem sabe que existe, o pessoal nem que depreda louco. muito, né? Nossa, que louco, bicho, eu não fazia ideia, porque uma coisa que é característica muito da gente aqui de Brasília, você vê, eu fui no Memorial JK, eu já devia ter, sei lá, meus 20 e tantos anos, sou natural de Brasília, e fui porque veio um pessoal de fora e falou, leva a gente pra conhecer e tal. Mesmo.
Aí eu lembro que até fui lá, aí eu tava meio que explicando pra ele assim, não como entendedor, mas explicando assim, que é memorial e tal, pra ali fica não sei o quê, depois a gente vai passar em tal lugar. Aí quando eu fui entrar, até o cara que tava na portaria falou assim, sou de Brasília? Aí eu falei, trouxe eles pra visitar e tal. Não, então você não precisa pagar não, paga só o pessoal que tá com você. Eu lembro até hoje dele fazer legal isso. É. Aí ele falou, beleza, na época, tem tempo. Hoje eu acho que não é mais assim, não. O cara. E na época o ingresso era. Acho que era 3 conto, o ingresso assim, era quase que simbólico. Até uma das vezes que eu fui lá, você vê como é que eu fico puto com essas coisas, cara. Tem o túmulo lá no meio, né? Sim. Aí você percebe o seguinte: quando você chega lá, tem aquele túmulo no meio e tem uma parte em volta daquele túmulo, parece que é meio rebaixado assim. Eu sei que é o seguinte: no desenho ali daquela arquitetura ali de onde fica, você percebe que aquela parte não é para você chegar lá e tocar e estar ali perto. Sim. A própria arquitetura do local te mostra isso, né? Aí eu lembro que eu cheguei lá e vi um cara chegando assim, botando a mão em cima do caixão ali, pra tirar foto, não sei o quê. E eu não me aguentei ficar calado, velho. Aí eu falei, ô irmão, presta atenção, cara. Você não tá vendo que isso aqui não é pra você pisar aí não, cara, não sei o quê. O cara ficou todo sem graça, até tentou ali criar uma confusãozinha comigo, né? Mas eu não me aguentei, do tipo assim... Não porque, eu respeito, o JK... Não, é um ambiente próprio, claro, é cultural, o negócio... Se todo mundo chegar lá e meter a mão no negócio ali, aí estraga, entendeu? E falando desse local aí, eu acabei de lembrar, embaixo da Praça dos Três Poderes, tem uma maquete grandona, não tem? Tem. Porque eu lembro que eu também fui lá muitos anos... É um museuzinho ali que fizeram já desde o projeto original. Já. E eu fui por acaso ali também. Eu tava um dia, assim, muitos anos, deve ter mais de 20 anos também. Eu tava andando aí, acho que era na época que a galera ainda ia pra tocar violão. Sim. Ficar tocando Legião. E aí eu andando e falei, tem uma escada aqui. Aí deixa eu ver o que tem aqui. Agora é um negócio de turismo lá, né? Agora, né? Não, mas tem um turismo lá mais pro fundo. Isso. Lá onde tem aquela escultura horizontal com o busto do JK, aquilo tudo é uma coisa só, né? É o museu. Aquilo é um museu pensado para ser um museu da construção de Brasília. Mas eu acho que acabou ficando bem aquém do que poderia ser, né? Tem aquela maquete, tem alguns documentos ali. Porque eu lembro da época que eu fui, eu achei... Isso tem muito... achava meio largado aquilo ali. Pois é. Até hoje também tá do mesmo jeito que ele será. Tá igual, acho que tá igual, não mudou muita coisa, não. E era da época também que eu já corri, aí já prescreveu, né? Então, assim, eu já corri dos seguranças do STF lá, porque na época não tinha as gradinhas, né? Pra tirar foto lá. E aí sentado na justiça. Eu tava contigo? Tava. Eita, foi contigo? Foi. Caralho, então foi isso. Eu tirei sua foto e tu tirou a minha. A gente correu e sentou no colo da justiça. Histórica essa foto, hoje em dia. Cara, será que a gente tem essa foto? O meu cunhado também tirou, o Ronald. E a gente tirou a foto, aí o outro correu, tirou a foto, aí os seguranças vieram correndo e a gente saiu fora, já tinha foto. Não era contigo que tinha câmera que mudava o cartão? Não era um negócio desse? Não lembro nem como é que a gente tirou essas fotos aí. Não lembro, cara. Mas aí na época podia chegar perto, pois né? E o que era muito legal, né, cara? Assim, tudo bem. Eu acho assim, aquela escultura de beleza, você botar um cercadinho, só que agora no STF inteiro, até por conta das coisas políticas. Sim. Na época da Dilma... Uma praça inteira, né? Você não anda direito. Foi na época da Dilma também que colocou as grades no Palácio do Planalto, no Planalto, né? Sim, que aí deixa as pessoas mais afastadas. Sim. Antigamente a gente atravessava lá pro outro lado da rua, só não podia subir a rampa do Palácio. E durante muito tempo podia, né? Tanto, até os anos 80, início dos anos 90. Essa época eu já não lembro. Podia subir ali no Congresso, né? A rampa do Congresso, a cúpula ali. Mas nessa época não tinha aqueles dragões da independência que ficava ali no palácio, não? Tinha, mas você subia. Você subia, eles ficavam lá, tal, de boa, só não podia atravessar. Você não podia entrar, mas você podia subir até perto do dragão ali. Às vezes eles liberam, mesmo com as grades, às vezes eles liberam pra você ficar ali no pé da rampa e tirar uma foto. Quando eu tô no palácio fazendo foto. Você ainda atravessa, só que é aquela coisa, você fica ali quase que em cima do meio-fio. Não, eles deixam você passar a grade e entrar lá e tirar foto. Às vezes eles liberam, às vezes não. Depende. É aquela coisa, depende do cara que tá na segurança no dia, se ele não. Ei, bicho, eu não quero ter problema. Não, vai pra lá. Vai tirar foto lá longe lá, né? Hoje tudo mudou, né? Infelizmente, o mundo é outro, não dá mais bicho, eu anotei com outra coisa que eu lembrei, que é o seguinte: Tocantins, aqui, nosso vizinho, tem uns endereços. Eu não conheço Tocantins. Eu conheço. É a mesma coisa. Mas tem uns endereços parecidos com o nosso aqui. Tu sabe como é que foi a história pra lá? Do que foi, qual foi a ideia deles lá? Não. Boa colocação. Provavelmente, como é uma cidade recente, Palmas, né?
Deve ter. Vamos esperar em Brasília. Já uma sugestão para você, boa, de repente, boa. ver isso aí. Já tem um avião do Luiz Estevam. É bem parecido o endereço. Porque eu já ouvi a galera falar de Tocantins, de Palmas, aí fala assim, DAP3 Sul, eu falo, oxe, DAP3 Sul, DAP3 Norte? Eu falei, aí porque eu falei, vou ver com o João se de repente tem alguma coisa disso Realmente, aí. eu já pesquisei coisa de Brasília e foi lá em Tocantins, é verdade. Essas coisas aí que eu falei, vai, resolver. Deve ser, né? O cara já tá pronto ali, vou só fazer igual, né? Uhum. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu tava anotando aqui. Eu ouvi falar sobre a história da volta dos ônibus, aquelas zebrinhas. Sim. Vai ter a volta das zebrinhas? Já voltou. Tá rodando? Já tá rodando. É porque eu não tô andando muito. E querem trazer pro Guará, né? Tomara, isso é legal. Estão querendo botar no Guará. Porque possivelmente não vai ser igual era aquelas coisas só das quadras. Na verdade... Vai ser os ônibus normais. Na verdade, o que voltou foi a cara, assim, o visual. Porque os itinerários... Eu acho fantástico, eu acho legal. É uma nostalgia, né? É lógico. Mas o itinerário original não voltou, que ele entrava nas quadras. Acho que tudo que eu acho era o grande diferencial, né? A pessoa realmente deixava o carro em casa. Ela já estava ali na porta da quadra. Via um ônibus e me deixava no trabalho. Porque a ideia do Zebrinha era isso. Pegar, era uma ideia de funcionário público, né? De levar os funcionários públicos de casa para o trabalho. Então ele ia para as quadras, entrava dentro das quadras e ia para os prédios públicos e setor bancário, setor comercial, era isso. Aí depois foi se expandindo, foi aumentando, mas a ideia original era muito boa. Esse lance dos ônibus tinha antigamente, não sei como é que tá hoje. A galera andava muito de ônibus, né? A galera ia pras baladas no plano, lá na 109 Sul, aí pegava o Corujão. Sim, a história do tinha um Corujão? Tinha. Não sei como é que tá hoje, não sei nem se roda ônibus de madrugada. Pois é, eu também não sei. Com o metrô também as coisas mudaram, né? Antes era só ônibus que tinha, né? Cara, eu tô vendo a foto aqui, essa aqui é a KSL, e a relação dela com Brasília aqui, ela veio morar aqui aos 18 anos. Filha de militar também. Ela morou lá no SMU também. Ela é filha de militar também. O pai dela veio transferido. Que bacana, cara. Eu não sabia não que ela tinha morado aqui em Brasília. Ela deve ter, dessa galera do rock daquela época lá. Ela fez parte ali, sim, do movimento ali, fim dos anos 80, anos 90. Ela era bem ativa aqui em Brasília. Ela e a Zélia Duncan também. Também tocavam muito ali, elas tocavam juntas, tocaram muito. Concerto Cabeças, que era um festivalzinho que acontecia. Tocavam em muitos lugares. Que bacana. Deixa eu ver aqui. A galera da bike tem muita aqui. História, velho. É muito legal, cara. Muito bacana mesmo. O primeiro shopping em Brasília foi o Conjunto Nacional, foi não? Foi o Conjunto, Essa aqui é do 50 anos, Conjunto, ano passado, do Conjunto. Era bonito, né? A iluminação. Até hoje é muito clássico, né? Aquela iluminação, sim. assim. É aquela Tinha coisa... os neonzão antigamente. Era neon. Você percebe que tá... Cara, tá chegando o Natal. Quando você vai descendo ali, ele começa a piscar lá. Você fala, opa, tá chegando o Natal. Antigamente a esplanada ali, os ministérios, descia muita lâmpada. Era lâmpada, não era? Sim. Caraca, ficava bonitaço. Eu também, eu acho essa a melhor decoração de todos os tempos. A torre de TV, né? A torre também. Ela virava uma árvore de Natal. Isso. Né? Aí depois foram deixando de lado, como realmente era muito caro. Falar da torre de TV, eu tinha uma bronca gigantesca com a torre de TV, que eles solucionaram, eu acho que esse ano, João. Porque todos os anos... Eu acho que quem solucionou então foi até o BRB. O BRB tá com uma concessão lá de alguma coisa lá na torre de TV, não tá? Sim. E eu acho que foi o BRB que solucionou isso. Eu até faço um paralelo seguinte. Tem uma história do Walt Disney, o homem, né? Sim. O Walt Disney mesmo, o cara mesmo. Que falou assim, que quando ele foi fazer lá, e o Walt Disney é belíssimo, tudo é muito perfeito. Falou assim, quando você for fazer alguma coisa, faça perfeito. Faça o melhor que você puder. Porque as pessoas vão sentir vontade de voltar e ver de novo. E eu tinha uma bronca com a torre de TV que todos os anos eles iluminavam ela até certo ponto. Então, à noite, quando você olhava pra ela assim, você ficava... Aí quem tem toque, então, ficava louco. Porque resto, né? faltava uma pontinha pra ela chegar na ponta. E eu falava, cara, por que esses caras não iluminam essa torre até o final? Tipo assim, qual a antigamente era até o final? Antigamente era. Qual a dificuldade? Aí porque eles botaram uns LEDs, alguma coisa lá. E aí eu acho que veio o BRB e deu uma solução. Acho que foi até o BRB mesmo. Aí depois dessa história. Deu uma solução. Porque eles colocavam os LEDs, né? Aí eu acho que, não sei, alguma dificuldade lá na instalação daqueles LEDs lá, não chegava até a pontinha lá. Sim. Só que aí o BRB lá deu a solução melhor. O quê? Botou os holofotes lá embaixo. Que quando joga a luz pra cima, parece que tá tudo. pega. Né? E como não tem nada em volta, só brilha ela. E eu tinha uma bronca com aquilo gigantesca. Hoje tá funcionando restaurante lá? Tá, voltou ali. E o BRB tá com essa concessão, eles restauraram, eles têm essa parceria ali com a torre, que é bem legal, assim, uma empresa da cidade colocando verba ali para melhorar, né? Eles melhor. conservam, né?
Eu vi a piscina aqui, eu achei que fosse, mas não é. A tal da piscina de ondas também, muito clássica, né? Em Brasília. Cara, eu nunca fui na piscina de ondas. Eu lembro de ter ido na piscina de ondas. Poucas vezes também. Eu nunca fui. Ela desativou em 97. E eu vi o projeto da nova. Né? Recente. Ela estava bem decadente no final, pouca gente ia. Sim, não era... sim. O auge foi nos anos 80. Ó, essa aqui? Ah, tá, essa aqui. E fechou porque lá? Porque ele era concessão também, não? Era uma concessão, era iniciativa privada, era um casal que administrava, né? Então, os dois morreram, é um caso bem peculiar. Morreram assim, no intervalo de 3 meses. O marido estava com câncer, e aí faleceu. 3 meses depois, a mulher morreu no acidente de carro. E aí acabou de vez. Era muito caro de administrar os equipamentos, eram importados, era tudo muito difícil, né? Eles não conseguiram mais ninguém para tocar um negócio. Aí abandonou, e ficou lá, tá assim até hoje. O governo também não assumiu, não foi atrás. Pois é. Rolou, parece que chegou a rolar uns shows, rolava um show de rock rolava lá muito show ali, piscina, festa dos anos 80, né? Eu já fui rolava isso lá? Rolava, até antes da pandemia rolava. E aí estão pensando em voltar agora que você falou, estão pensando em voltar com a... De voltar a funcionar. Tem um projeto, já divulgaram um projeto. Olha, eu acho que vai rolar, porque já... O governo já licitou, já teve vencedor. O projeto já foi divulgado, não é possível, vai ser né? legal, vai ser legal. Porque aí bota a empresa no meio, né? Exatamente. Eu lembrei que agora, eu vi até que você comentou, vai me surgindo as coisas que eu vou te perguntando. E eu não sabia disso. Eu queria que você explicasse sobre a história ali da quadra modelo. Parece que na Asa Sul, porque eu sempre ouvi falar, aí vou dar só o gancho de eu ouvir você falar e porque também me chamou a atenção. Eu sempre ouvi falar da quadra modelo e tal, e eu sempre vi ali que a minha esposa morava na 309 Sul. Sim. E eu sempre descia por ali, que eu entrava pela quadra e passava sempre no Clube Vizinhança, né? Aí eu falei, esse Clube Vizinhança aqui, por que chama Vizinhança? E por que só tem aqui e tal? E aí eu vi você comentando no outro podcast sobre isso, né? Como é que é essa história da quadra modelo? Que é 308 Sul, né? Era chamada Unidade de Vizinhança, que foi a ideia do Lúcio Costa. De ter a cada 4 quadras, a ideia o plano piloto deveria ser assim. Por isso que a cada 4 quadras nas Açores são fechadas, né? Você não passa ali para a W3. Elas eram para ser autossuficientes. Então ia ter um cinema, uma igreja, um clube e uma escola. Era essa a ideia. Sim. Mas só uma foi feita, que é ali a 308, 7. Tanto que tem o Cine Brasília, o Clube Vizinhança, a igrejinha e a escola classe lá. Isso era para acontecer em todos os lugares. Então e o comércio teria sempre uma padaria, teria uma farmácia. Sim. As pessoas não deveriam sair do seu quadrado, literalmente do seu quadrado, né? Mas aí acabou não acontecendo, né? Só teve essa. E a quadra modelo, ela é chamada de modelo por isso. É para ser um modelo das outras superquadras. Tem o paisagismo ali do Atos Bucão, do paisagismo do Burle Marx, tem muita coisa ali. Então, era essa a ideia. Mas acabou não acontecendo, por vários motivos, né? Sim. Até porque nem sempre havia verba para finalizar as quadras, não conseguia. Aquele rolo. Tudo isso. Tanto que tem quadras que demorou anos até todos os blocos estarem. Tem quadra na Asa Sul que até hoje não tem todos os blocos, na Asa Norte também, né? Então, isso é um outro problema. Mas acabou ficando como a quadra modelo da unidade de vizinhança, que é um ponto turístico inegável de Brasília, né? O turista vem aqui, tem que ir lá, porque ela tá toda bonitinha, com paisagismo certinho. Realmente, eu vejo lá que o negócio... Eu até percebo assim que o pessoal ali, em relação àquele clube, ali tem aquela noção de pertencimento daquela região ali e tal. E realmente, o clube virou vizinhança, né? Ali, quem mora ali nas proximidades frequenta o clube, tem esse apego, né, emocional com o clube. E ele é bem legal, até hoje ele funciona muito bem. O Cruzeiro Octogonal também já estava no projeto ou não? Tipo, de Brasília já estava? O inicial não, mas depois o Lúcio Costa, ali no fim dos anos 80, fez um projeto chamado Brasília Revisitada, que justamente foi isso. Ele planejou o crescimento de Brasília. E aí ele fez o Sudoeste, Noroeste, tudo isso tá nesse projeto. Veio bem depois, pro Noroeste então. Exatamente, mas já está planejado desde os anos 80, que era expansão, né? O Cruzeiro não estava nessa, mas foi depois. O Octogonal, Cruzeiro, tudo isso foi depois. O Guará também, embora não esteja nesse projeto, mas já foi tudo uma expansão de Brasília. Uma expansão planejada até. A gente falou aqui que as invasões viram cidades, mas nesse caso não. Elas foram planejadas mesmo pelo governo. Coisa do Octogonal, eu sempre ouvi falar.
É engraçado, aquelas coisas de repente dá um estalo na cabeça. Você sempre escuta, octogonal, vou ali na octogonal, do lado do cruzeiro, você vai ali pro plano, passa no octogonal. Até que um dia veio o Google Maps, e aí você um dia tá olhando, e um dia eu tô lá procurando endereço, te juro, que aí eu olhei de cima e fiquei assim, nossa, são octógonos. Por isso o nome é octogonal. Por isso, sabe, quando simplesmente você fala e, é octogonal porque é octogonal. E eu comecei, aí eu tive esse estalo de que, por quê? Porque se você passa na frente igual você passa sempre, você não vê, né? Não vê. E eu olhei de cima e falei, caramba, são octógonos. Tem um projeto do porquê foi isso também? Ou simplesmente resolveram fazer? É o que a gente falou no início. Um dos projetos de Brasília eram esses octógonos. Eles se inspiraram nesse projeto. Lá do começo para poder fazer esse bairro. Era exatamente. Só que os octógonos do projeto de Brasília eram gigantescos, né? Sim. Não eram aquele conjunto de prédios que é o octogonal, mas ele é muito parecido. Então daí que vem. Diz que, eu não sei se isso é lenda, o octogonal veio depois do cruzeiro? Depois do cruzeiro, Aí disse que o octogonal talvez teria outro nome. Sim, queriam botar o nome de dólar, né? Sério, isso não é lenda? Né? Não é lenda, assim, foi cogitado, né? Felizmente não rolou. Dólar. Né? Mas não é lenda, não. O outro ia ser dólar. Porque tinha um cruzeiro, o cruzeiro, o nome do cruzeiro é pela Praça do Cruzeiro. Não tinha a ver com a moeda, né? Sim. Mas já o cruzeiro novo que veio depois, já tinha a ver com a moeda, porque ele foi inaugurado no ano que o cruzeiro novo moeda começou a circular. Aí o outro virou o Cruzeiro Velho, ou já era Cruzeiro Velho? Não, aí virou Cruzeiro Velho, era só Cruzeiro. Aí como tinha um Cruzeiro novo, aí agora o Cruzeiro Velho é o Cruzeiro Velho. E aí depois veio o octogonal, que também fazia parte dessa expansão. E aí falou, já que tem Cruzeiro novo, vamos botar de dólar. Ainda bem que não seguiu, né? Você trouxe aqui pra gente uma revistinha Histórias de Brasília para Crianças. Como é que é um projeto novo? É um projeto novo que eu quero. A ideia é distribuir nas escolas, mas para crianças que interessar. E eles são várias histórias contadas de um jeito mais lúdico, tem ilustração, tem umas fotos. Cara, que então fantástico. Mas ela é boa para adultos também, os adultos gostam, porque as histórias são interessantes. Bem ilustrado, né? Porque eu não tenho lembrança na minha escola, e eu não sei se porque não teve ou só porque eu não lembro. De ter história mais de Brasília, aqui da gente pois e tal. Não tinha mesmo. Eu acho que é algo que começa a acontecer agora. O pessoal te chama para ir na escola? Eu vou muito, acho que eu já fui em quase todas as regiões administrativas. Porra, que legal, em alguma cara. escola, públicas e privadas. Os professores me chamam, né? Vem cá, conversa com as crianças, que eu acho muito legal a experiência. As crianças são muito espertas, sabem de tudo. Então pode te procurar lá para poder... Pode, me chama que eu vou. A gente agenda e eu vou. Olha aí, ó, que legal. Quem tiver professor aí quiser sobre as histórias de Brasília, pode falar com o João aí. Procura no seu perfil mesmo ou no História de Brasília? Pode mandar pelo direct, ou o meu mesmo, João Amador, no Instagram, ou pelo direct do História de Brasília, eu respondo tudo. Cara, que fantástico tem até um joguinho aqui no final. Tem passatempo, tem para colorir. A ideia é que a criança goste disso, seja uma experiência legal para ela. Sim. Eu lembro que, não sei se ainda faz hoje, assim, a gente fazia alguns passeios quando era criança, assim, nas escolas e tal. Quer dizer, da escola, montava alguns passeios para ir conhecer essas. Por exemplo, tem um que eu tenho vontade de conhecer até hoje, eu nunca fui. Aquele em frente ao memorial, tem um dos índios ali. Que o pessoal até. Eu já vi, não tô criticando. Eu já ouvi o pessoal falar assim: aquilo ali não serve pra nada, o povo nem vai lá. Eu não sei nem o que tem lá dentro. Pois é, pouca coisa, realmente ele é pouco explorado. Mas é isso, tem o Memorial dos Povos Indígenas, tem objetos dos povos indígenas ali. Tem um planetário ali perto também, que é outro. Planetário eu lembro da época de criança, mas aí recentemente, não sei se muito tempo foi reformado. Sim, tá aberto de novo. No começo você falou o negócio do Teatro Nacional. E o Teatro Nacional, por que não vai pra frente, não se reforma? O que acontece ali? Porque podia ter feito a concessão daquela área ali também? Podia. Eu sei que já teve tanto rolo. Eu vi outro dia até uma matéria que foi feito um projeto, era na época do governo Agnello ainda, pagaram não sei quantos milhões para uma empresa fazer todo o projeto, e aí mudou o governo, perderam o projeto, perdeu tudo, tiveram que recomeçar, um grande rolo. Cara. E a coisa só fica mais cara porque vai passando o tempo. Né? E aí gastou dinheiro é muito grande. Gastou dinheiro com o projeto. Exatamente. Tava procurando aqui que eu tinha visto. Aqui, essa fotinha aqui do pessoal subir. Que não pode subir, não pode, não pode. Esse cara aí. O cara escalou até em cima. Não façam isso. Não pode. Imagina ele cair daí. Olha, gente, não façam isso em casa, viu? Nem no teatro. Tem uma galera que sobe aí, faz foto, ensaios de casal. O pessoal...
sobe ali no comecinho. Ali acho que o pessoal não encrenca muito, não. Ou encrenca. Tipo, nos primeiros blocos ali. O problema é ir até lá em cima lá. Não, aí eu não sei nem como ele desceu aí. E ele tá fechado desde quando, esse teatro? 2008 anos, acho que 2013. Eu ainda fui, 13 ou 14. Eu ainda fui em show lá. E aí, sim, eu já fui lá. E fechou e tá lá. E aquela coisa... Meu Deus, a bagulheira que deve estar lá dentro. Agora você falou, se pega fogo isso aí, meu amigo. Pois é, se pega fogo muito já carpete, era. Possivelmente. Muito, exatamente. Madeira, cheio né? de coisa de madeira. madeira. Sim. Não, se pega fogo já era. Cara, você velho. perde um monumento arquitetônico. Eu não entendo, assim. Que nessa área política a gente não entende muita coisa, né? Dos interesses. Você mostrando isso aí, cara. Parque da Cidade, tem aquelas arcos, né? Você viu o cara que subiu com o carro, disso. Pegaram ele, né, depois? Acho que acharam ele respondeu por isso aí, cara, direção perigosa. Todo mundo tinha vontade de fazer aquilo, o cara fez. O cara fez, acho que ele tava bêbado. Velho, o carro. E ninguém sabe se aquele sustentou o carro, era um golzinho, né? Exatamente, ninguém sabe. Falei no começo, meu pai é bombeiro aposentado. Sabe ali onde fica, eu acho que é do STM. Eu acho que foi no STM. Sabe onde fica o Superior Tribunal Militar? Sim. Ele tem um pátio grandão e embaixo o estacionamento, né? Mas tem aquele pátio. E aí parece... Eu acho que foi justamente o STM, porque como na época militar era muito mais forte essa coisa, né? Do final do governo militar, aquelas coisas todas ali. E aí foram fazer uma apresentação de alguma coisa lá e ele pilotava o caminhão, né? Aí fala pra ele botar o caminhão lá em cima. Aí ele botou o caminhão lá. Aí daqui a pouco ele viu que embaixo era um estacionamento. E ele falou, cara... E se cai, né? Eu não sei se isso aqui foi projetado para suportar um caminhão, porque não é uma área para carro circular. E ele disse que foi dando marcha ré nesse caminhão devagarzinho, morrendo de medo de ceder aquilo ali, o chão dali, que era o mesmo medo que o cara não pensou nesse negócio do arco lá do Parque da Cidade, né? De fazer. Agora, esse negócio do Teatro Nacional, porra... Cara, Brasília, igual eu falei ainda há pouco, é nova e tem muita história. Você falou de ceder, porra, o Eixão cedeu, velho. Aquele pedaço lá. E assim, ninguém sabe como foi feito, né? É nova, mas é velha. A galera não dá manutenção. Agora que tá dando manutenção. Exatamente. Só 60 anos é muito tempo pra não fazer manutenção de alguma coisa, né? Meu irmão, é sinistro. E outra, João, falando de manutenção, tem coisa... Agora que recentemente eu passei e vi que pelo menos fizeram. Eu passava ali naquele Complexo da República, que é o museu. E a biblioteca. Sim. Eu estudei muito pra concurso ali naquela biblioteca. Ela passava horas lá dentro. E eu ficava olhando pro museu do outro lado ali e falei, gente, uma tinta. O negócio, aquelas manchas... A ponte JK tá desse jeito lá. Sim. Aquelas marcas pretas. É de 4 anos que eles pintam essas no Complexo da República foi muito tempo. Foi. Aí jogaram uma tintazinha lá. Mas você vai lá na ponte JK, cara... Ixi, terrível aquilo lá. E tem uma história do ponte JK também que eu não sei se você sabe. Também assim, das lendas que tinha. Que foi feita a ponte JK na época, era... Quem era que estava no governo, cara? Roriz. Era o Roriz. E depois, em seguida, veio algum governo de esquerda? Na verdade, foi antes. Antes. Era o Cristóvão, depois veio o Roriz. Aí disse que no projeto lá, que era... E aí teve o Arruda, foi logo depois, não foi? Não, então foi o Roriz com o Arruda. Foi alguma coisa assim. Não vou lembrar. Mas era assim, como fosse assim, se fosse do PT. Aí iam pintar aquela lateral toda da barra de ferro onde passa os pedestres de vermelho. Aí o Roriz veio e falou, não... Pintou de azul. Ou se foi o Roriz, que era de azul, e veio o Arruda e pintou de verde. É mais possível, Eu acho que foi essa. Eu acho que foi essa, que era pintar, aí pintou de verde. Assim como também tem essa teoria a respeito do estádio Mané Garrincha, que diz que as cadeiras lá eram para ser de outra cor, e aí quando foi da construção foi o Agnello, e mandou trocar todas por vermelho. É possível. Rolou esse papo também. Mas uma real dessa troca de cor foi que quando era o Cristóvão Buarque, PT, né, e Roriz. Era a grande guerra, né, ali daquela época dos anos 90, né? Vermelho contra azul. Sim. E quando o Cristóvão ganhou, que era o vermelho, ele mudou vários órgãos públicos, que eram azul, BRB, um deles, por vermelho. Então o BRB ficou um tempo, se procurar no Google, você acha. Durante a administração Cristóvão, o BRB foi vermelho. Caraca. Aí depois que ele saiu, ele voltou a ser azul. Ele sempre foi azul, né? Eu nunca tinha... não sabia dessa história do BRB ter sido vermelho. Foi vermelho durante o tempo. Isso foi em que ano, mais ou menos, ali? Isso foi o quê? Acho que foi 94, recente agora. O Horizonte 97, acho que ele passou esses anos. Cara, e tinha uma outra... louco, e a logo do BRB era o Bzinho, ele formava um 13. Se você procurar aí, você acha. Nossa, B, até né? isso? Até um B, exatamente. Ele... Cara... Não, eu lembro, e tinha coisas bem folclóricas, né?
na época do Roriz também, tinha um Papai Noel, né, do governo que distribuía, na época do Natal, distribuía presente para as crianças carentes. Sim. O Papai Noel era azul, ele não era vermelho. Do Roriz. Do Roriz, Papai Noel era azul, é. Rapaz, tinha muito essa guerra de cores, né? Nessa disputa, né? A política, infelizmente, né, cara, assim, você vê que daquela época, tanto mais pra trás, quanto agora mais pra frente, botou política no meio. Exatamente. Aí bagunça, aí os caras, é só política, é cor, essas coisas todas, assim como a Constituição de Brasília, muitas coisas. Cara, que aula. Que aula. Que aula. Eu queria ter tido uma aula. E tem mais coisa, assim. O Brasília já teve corrida de rua, né? Teve, de automóvel, né? Os 1.000 quilômetros de Brasília. Isso. Teve um Fórmula 1 que rodou no... Fórmula 1 lá no autódromo. Não, mas o Fórmula 1 rodou no eixão, no eixo monumental. Acho que rodou. Um carro de Fórmula 1, né? Foi. Sim. Não, eu fotografei o carro da Red Bull. Foi você que fotografou? Nos ministérios. Olha, o cara faz parte da história do negócio. Você chegou a Eu lembro disso, Cara, eu tava assim na beirinha. O cara pagou um zerinho, depois ele descia ali a rampa do Congresso, voltava e pagava um zerinho, pagava tudo do lado assim, velho. Eu fotografando e arrepiado, velho. Muito doido. Cara, é nessas horas que eu falo doido, assim, né? A gente tem, não só Brasília, mas como o Brasil, uma margem para exploração da parte de turismo cultural gigantesco. E aí quando a gente vê as coisas abandonadas, a gente fala, porra, cara, o Brasil podia estar ganhando dinheiro com isso aqui. Não é porque a gente tem fala assim, o brasileiro tem a coisa do vira-lata. Você vai lá fora e vê assim, vai nos Estados Unidos, você vai numa Europa, você vê assim umas coisas belíssimas preservadas. Igual assim, um exemplo mais recente, eu tive no local das Torres Gêmeas, logo que inaugurou o One World. E aí os caras fizeram um memorial lá no local, que vira um ponto turístico gigantesco, que fizeram subterrâneo, um museu com as peças que acharam. E eu falo assim, não por isso especificamente, mas o que eles geram de renda, de turismo, de tudo. Eu falei, cara, o americano sabe fazer isso. Transformou a tragédia no turismo, né? Aí você tem lá um local de aeronaves deles lá, que eles gostam muito de avião, e que eles guardam os aviões lá, que aí o Blackbird, que é o SR-2, 72, que tá lá preservado. E aí esse avião tem uma história do tipo assim, que ele era o avião mais rápido do mundo, e ele quebrou o recorde de tudo, indo para o local onde ele ia ser guardado no museu. E aí eu vejo no Brasil o tal do avião que era, não sei se era até da VASP, o tal do Braguinha que se falava, foi destruído. Simplesmente foi destruído, carregou o presidente, parece que carregou o Papa. E aí foi destruído, tipo, tava lá numa questão de um formal de partilha lá, numa briga, aí ofereceu pro exército, pra aeronáutica, aí não sabe se a aeronáutica simplesmente largou pra lá, ou se simplesmente falou, eu não vou ter condição de cuidar, ou simplesmente tô nem aí. Veio um trator lá, destruiu. Você destrói a história. Por isso mesmo, E aí você vê essas coisas aí, tantas coisas de Brasília, tipo lá do Parque Ana Lídia, das coisas que você tinha como preservar, fazer o museu, fazer tanta coisa que gera visitação e tal. E eu acho que é uma falta de consciência coletiva mesmo, né? Sim. Às vezes o cara tá lá, é um burocrata do governo, fala, e ele alguém só manda alguém ali, tira daí, o que eu vou fazer? Vou destruir. Mas se o cara tivesse uma outra consciência, eu não vou destruir isso, eu posso fazer um museu, eu posso guardar as memórias de infância de gerações que estão aqui, né? Sim. É alguma coisa que deveria estar internalizada, né? Eu não vou jogar fora isso. Mas os caras não estão nem aí, né? Muitas vezes acontece, não é nem por mal, é só por ignorância mesmo. Às vezes tá aí, até o livro, essa revistinha que você faz aqui, e esse trabalho que você faz de ir lá na escola mude assim um pouco, né? Sim, é uma sementinha que você coloca ali para poder essa criança lá no futuro que essa criança lá vai ser um deputado, um governador, um administrador de uma cidade. Ele fala, não, peraí, eu vou preservar isso aqui, cara. Exatamente. Né? Vou guardar isso aqui. Você tem uma referência de que a história é necessária, né? Você tem filho, né? Sim. Imagino que seu filho, a cabeça dele em relação a Brasília é outra em relação às outras crianças, né? A forma com que ele vê Brasília é outra, essa sensação de pertencimento é muito maior, né? Não, isso é muito, muito legal. E eu acho que tem muito da geração dele mesmo, eu vejo isso. Isso já acontece naturalmente, você ter essa curiosidade maior das coisas e até o acesso à informação, né? Sim. Porque você passa por alguma coisa lá, uma criança hoje em dia, vai lá no Google e consegue tudo ali de informação que ele consegue. Isso vai dando um interesse, gerando interesse. Mas é claro, a gente precisa de um catalisador para isso. Eu tento fazer isso de alguma forma. Vou contar uma história legal sobre aquilo ali. Aí ele, que legal. Então ele já viu em algum lugar, já
Tá na cabeça, né? Já tá na cabeça. Pra gente, a gente caminhando pro final aqui, o Charles trouxe umas fotos aqui. Até pra gente mostrar aqui. Água mineral. Já reconheceu? Clássico. Ele já tinha me falado, mas eu já mas aí eu reconheci. Eu olhei e falei, pô, onde é que é isso? Isso quem é, Charles? Minha mãe. Essa é uma mãe da água mineral. Eu lembro, eu não sei no Analide se ainda tem, mas antigamente tinha assim, os caras vendendo uns negócios de... tem lá, eles vendem tudo lá. Cada dia tem mais, né? Os caras têm uns negócios grandão, assim, com várias bolinhas de sabão, né? A criança, eu quero. Aí só funciona uma vez também, né? A mãe compra, porque eu acho que eles colocam alguma glicerina, que eu acho que assim, te vende. Aí se você botar o sabãozinho, não funciona. Já era. O pai não sabe a receita, já era. Não sabe a receita, tem que comprar outra. Isso é água mineral em que ano, Charles, isso aqui? Não, isso aí eu não sei. Mas eu vou procurar saber e vou te mandar, João. Eu quero pra você publicar lá. Aí, ó. Aí sou eu no colo da minha... Olha lá aquele brinquedinho lá, ó. Aquele ali esse também. Aqui. Esse aqui eu lembro desse brinquedinho aqui também. Esse é uma cápsula lunar, esse brinquedo. Assim. Verdade. Aí, ó, você falando, hoje em dia faz sentido pra mim isso aqui, cara. Faz muito sentido. Aqui é tu, Charles? Aí é eu. Ah, cara, que bacana. Eu lembro dessa parte, dessa arquitetura. Ainda tem esse telhadinho assim? Ainda tá. Esse Tá lá ainda igualzinho, tá lá, né? Tá lá igualzinho. Esse telhadinho ainda lembro dele. Torre clássica, torre de TV. Sua mãe também, Charles, aqui? Minha mãe. Isso aí é lá do dentro do parque, dentro né? do parque. Ah, não tem o Brasil 21 aí no meio. É verdade. A gradezinha aqui, no que eu tô vendo aqui, essa gradezinha pequenininha assim até hoje. Me amarrava em pular essa gradezinha. Só pra tomar uns tombão. Ermida do Essa é minha avó. Aí no meio é minha avó. Muito legal. Mãe do meu pai. E hoje o carro não desce mais ali, 81. né? Não pode mais, Essa foto é 81. 81, não pode mais descer com esse carro aqui. Aqui é Ermida Dom Bosco. Ali do lado tem um complexo que também chama Israel Pinheiro, não tem? Isso. Tem Israel Pinheiro também, né? E aí a ponte que tem aqui na EPTG também é Israel Pinheiro. Tem mais algum em Brasília que chama Israel Pinheiro? Não, ainda tem. Deve ter mais coisa, Ainda tem. Israel Pinheiro era o presidente da Nova Cap e um dos diretores da Nova Cap. É um cara fundamental para a construção de Brasília. Ele que tocava, né? Ele era o gerentão. Era o braço direito do JK. O Lago Paranoá, iria se chamar Lago Israel Pinheiro. Foi o primeiro nome. É? Tanto que tem projetos que você ainda lê ali, bem no início. Lago Israel Pinheiro. Aí resolveram mudar. Mudaram. Não sei porque, eu acho que o próprio Israel Pinheiro pediu para não botar. Ele era um cara bem reservado, assim, não gostava desse tipo de coisa, não. E hoje tá aí, um monte de coisa com o nome dele aí. Botaram depois que ele morreu. Isso aí é carnaval. Carnaval, aí, bem na ABB. Também na época de carnaval. Você quer na ABB? É. Até um tempo atrás a ABB ainda tinha esses camarotezinhos lá, não sei se ainda tem. Tem tipo umas áreas aqui lá em cima. Era o grande carnaval de Brasília, né? A ABB. A ABB era o clássico. O clássico, carnaval. O chique, o top, né? O clube. Porque o carnaval em clube era muito, muito comum, né? Até os anos 90, né? Então, o carnaval em Brasília era em clube, quase não tinha carnaval de rua, né? Então, as poucas pessoas que ficavam em Brasília no carnaval iam para os clubes. E depois teve agora você falou do carnaval, eu lembrei a clássica que não parou em Brasília, a Micarecandanga, né? Micaré, sim. Sabe em que ano começou, não? 92. Eu ouvi dizer que acabou por causa de tanta briga. Não, na verdade, foram vários fatores, né? Mas acho que o principal deles é porque teve uma briga entre o governo e a organização, que o governo começou a querer cobrar para uma taxa de segurança pública para a organização, que encareceu e inviabilizou o negócio na rua. Aí eles foram para o autódromo. Os últimos anos da Micaré foram dentro do autódromo. Era onde antes? Começou no eixão norte, depois foi para a Esplanada, depois foi para o Eixão. Na Esplanada eu fui. Depois foi para o Eixão. Ali era o caos. Nunca fui. Tu nunca participou? Nunca. Era muito doido. Você tá louco. Você já descia do ônibus tomando Coca-Cola com mochila. Eu cheguei já tinha brigando com alguém, né? Tomando porrada. Eu ficava só de pipoca, pô. Eu e a galera. Já rolava facada nessa época? Eu nunca levei, porque não. Mas rolava. Com certeza. Mas eu acho que era menos, assim, era mais briga mesmo. Era uma época que, anos 90, Brasília tinha muita gangue, né? Vocês lembram disso? Então as pessoas se encontram. Micaré era o local de encontrar os grupos e sair na porrada. Aí sair na porrada. Porque todo mundo tava lá, os caras falavam, fulano vai estar lá. Vamos lá pra brigar, exatamente. Vamos lá pra brigar. Guará brigava muito com o Cruzeiro. Tinha esse negócio dessas brigas dentro das quadras, mas era um problema sério naquela Asa época. Norte com Asa Sul. Asa Sul, as quadras ali, né? Eu lembro... Tinha as brigas internas. Exatamente. Eram vários grupos, era porrada. Uma lembrança que eu tenho muito nítida ali dos anos 90 era de não atravessar a sua quadra vizinha. Então, eu morava, por exemplo, na 209 Sul
Eu não ia na 210 Sul. E o cara sabia que você era da outra. Sabia que eu ia apanhar. E muita gente apanhava. Isso quando não rolava invasão, né? Rolava muita invasão. O pessoal da quadra vizinha ia ali. E aquela época todo mundo estava embaixo do bloco, né? Era uma época que não tinha... Entrava só para dar porrada. Entrava, fazia um rastão de porrada e ia embora. Aí depois tinha vingança, né? A quadra, agora vamos... Era um negócio que não acabava nunca. Era uma guerra eterna. No Guará tinha uma sinistra. Guará tinha muito, cara. Bons tempos. Morreu uma galera épocas difíceis tornam pessoas fortes. Pois é, e assim, isso acabou, assim, e o governo, resgatando matérias da época, todo mundo tinha alguma solução, vamos, sei lá. Era um negócio que chegou a nível de governo. Muito, tanto que você pegar os programas de governo dos anos 90, de governador, de parlamentar, todos eles tinham uma solução para acabar com as gangues. Vamos fazer isso, vamos aumentar isso, sei o quê. O que acabou com as gangues no fim das contas? Elas morreram de morte natural. As pessoas, os adolescentes cresceram, a nova geração já estava tecnológica, não ia muito para a rua, as gangues não geraram frutos. E a geração das gangues cresceu, quem não morreu ou foi preso constituiu família, virou verdade. né? Tanto que muita gente hoje da minha geração de gangue, que eu sabia que era de gangue, hoje é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Eu tenho um amigo meu mais velho que ele, uma vez batendo papo com ele, falou: ai, bicho, que merda que eu fazia. O que foi? Bicho, tu acredita que eu pichava, cara? Pegava latinha, saía pichando, cara. Porque tem muito que faz hoje, até hoje, mas era diferente, o que tinha de pega naquela época, né? Caralho, balão do aeroporto, balão do Guará. Muito pega, no Eixão. Chegava a polícia, no Taguatinga. Era cara, sinistro. Que louco, né? O tempo diferente, velho. Pois é, total. E aí esse pessoal cresceu e acabou. A nova geração não seguiu isso. Até porque tudo mudou, né? O mundo mudou, né? Não dava mais para fazer pega no Eixão Norte, porque tinha muito carro. Sim. Mas até os anos 90 tinha pouco carro. Você conseguia fazer um pega ali. Então, doido, as gangues morreram de morte natural. E ficou, na verdade, o que ficou hoje foi, assim, o que ficou, tem a galera que é só de pichadorzinho, que quer ficar só rabiscando muro, e tem as gangues pesadas, que aí já são grandes facções, que é o crime organizado. Aí já é crime mesmo. Antigamente não, era o pessoal mesmo, o pessoal comum, né? Que não tinha o que fazer e ia brigar. Era isso. Que doido. Cara, massa, hein, Charles? Cara, assim, de todos os podcasts que a gente já gravou, você vai ter que voltar, velho. Vamos marcar aí de novo. Tem história, tem pra falar, nossa. A gente vai ter que fazer por pauta, né, agora. É massa que é o seguinte, a gente tava falando aqui antes que a gente não tem tanto tempo pra ficar gravando sempre, a gente queria ter muito tempo. E todo mundo que vem aqui, a gente fala, velho, você tem que voltar, porque eu não queria acabar. Eu queria, tem tanta coisa porque a gente vai lembrando, vai puxando um assunto, vai puxando outro, fala, caramba, meu Deus, Brasília. E você como não historiador de formação, mas assim, por pesquisar de fato, né? Você, sabe tudo aí, cara. Tudo que você pergunta aqui, ele vai lembrar. Essa história que você falou aí do negócio das gangues, aí eu lembro que eu morava na M-Norte e eu era da rua lá eu não lembro, deixa eu ver, Conjunto O, da 36, aí tinha o O e tal, aí eu não lembro bem como é que era a organização, aí tinha a rua de baixo. A gente tinha risco com os meninos da rua de baixo. Exatamente. E às vezes a gente se aliava com os de cima pra dar um pau nos caras da rua de baixo. Então, assim, e aí os caras que moravam nas ruas mais em cima, que eram as casas que chamava ainda, era as casas da X, que muitas casas ainda ficaram muito padrão, a gente chamava, os caras das casinhas. Ixi, cara, não vamos pra pracinha hoje não, que os caras das casinhas vão descer. Isso acontecia muito. E agora, morreu tudo hoje isso. Hoje não tem nada. Hoje as crianças e adolescentes nem saem na rua direito. Nem sai, velho. Nem sai, né? Antigamente a rua era cheia, na rua... Lá que eu morava no Guará, era futebol, porra. Era ping-pong até 1h da manhã, né? Era pique-esconde. O moleque hoje não sabe o que é arrancar o tampão do dedo chutando o asfalto. Exatamente. Rapaz, era futebol na chuva. Pô, molecada hoje é tudo online, velho. Eu tenho a minha teoria sobre isso, por isso que forma esse monte de moleque fraco. Pra mim é isso. Na época lá, não vou dizer que todo mundo seja os fortes, mas é um monte de gente... É outra coisa, né? Muito diferente, muito diferente. Na internet tem uns isso porque a gente tocou no assunto da boate lá do Gilberto Salomão, as boates de Brasília, as festas de Brasília que era top. Gilberto Salomão, clássico. Né? Clássico, Gilberto Salomão. Não, e tinha muita festa dentro dos apartamentos, dentro das casas. Isso era uma coisa que não existe mais hoje em dia. Eu lembro de moleque você andando. Começa, nego já liga, tá mexendo o saco, Exatamente. som alto, não sei o quê. Você passava os apartamentos dos blocos, você sempre encontra, num sábado à noite, você sempre via ali uma música, porque estava tendo festa. No Guará a gente ia atrás do som e invadia a festa. Exatamente, boa, tinha porra. muito isso. Sério? Era, porra.
Que doido, É verdade. E era de boa, de boa. E no Gilberto Salomão tem boates clássicas que tiveram lá, né? Sim, assim, sim. festas A clássicas. Zoom, né? a mais clássica de todas, né? Zoom dos anos 80 ali. Inclusive o Gilberto Salomão, o pessoal acha que ele é falecido. Não, E tá ele é vivo, vivo tá até vivo. hoje. Eu conheci o Gilberto Salomão, cara. Eu fui na casa dele, eu olha achei que só. ele já era falecido, velho. Tu foi O cara fazer é uma uma foto lenda. pra ele, não foi? Eu fotografando o batizado. Aí o Gilberto falou: e essa máquina é boa? É boa. Ele, pô, então vamos ali em casa. No meio do batizado. Ele me pegou, fui na casa dele, mansão, casa de filme, que tem aquelas escadas que desce assim. E tem a sala de jantar da China, a sala de jantar não sei da o cara é onde. o Bruce Wayne, a mansão Sim. Wayne. Piano. Um pianozão, a piscina de mármore gelada até as horas. Aí tu foi fazer foto de que lá? Dessas salas que ele tinha com decoração, que vinha um papel de parede não sei da onde, com os... doido. Ele queria a fazer. mesa. Ele queria fazer um quadro com essas fotos, o que era? Ele queria arquivar. Aí eu imprimi pra ele e levei lá no Gilberto Que Salomão. massa. Porque o Gilberto Salomão é bem conhecido em Brasília. Sim, sim. Aí você acha, é nome de um cara que morreu que era top. Não, o Gilberto Salomão é vivo. Ele tá vivo até hoje. É muito doido, né? E o cara foi ali no Lago Sul, o cara fundamental para consolidar o Lago Sul, né? Tanto que construiu o Gilberto Salomão, não tinha nada. O Gilberto, foi construído em 67, o Gilberto Salomão, o centro comercial Gilberto Salomão. Não tinha uma padaria, não tinha uma farmácia. Aí ele falou assim, vou construir um centro comercial, vai ter tudo aqui. Desde quando eu me entendo por gente, eu já conheci o Gilberto Salomão. Eu, depois de velhão, fotografando, eu conheci o... Como é que a vida a lenda. Foi na casa do cara fazer a casa foto do pra cara. ele. Ele é um cara que realmente merece estar na história, porque ele fez o lago. Ele começou a vender as casas do lago, ninguém queria, ele construiu, foi um visionário do Lago Sul, né? Sim. E o cara não é rico à toa, merece a grana que tem, né? Sim. Legal. Cara, João, muito, muito, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, gente, cara. Foi ótimo, muito legal o papo. Fantástico, eu falo isso pra todo mundo, vai ter que voltar. Eu falo pra todo mundo que prazer conhecer pessoas diferentes, conhecer o João, que se não fosse esse projeto que a gente tá aqui, quando que a gente ia conhecer? Cara, e quem tá assistindo aí, ó, vamos mandar foto antiga. Ó, essas fotos aí, ó, que eu tenho, eu vou mandar lá. Vou pegar a história, vou conversar com minha mãe, tal ano dessa foto pra gente botar lá. Sim, tirem dos álbuns e vamos divulgar as fotos. Eu vou pegar umas no álbum lá e vou... E hoje em dia digitalizar é muito mais fácil. Se você pegar com o celular, tirar uma bem enquadrada... Exatamente, tá legal. ótimo. Não, ele já é um scanner, né? Ele fala assim, quer digitalizar? Você, já era. Acabou, ele já faz, né? Sim, exatamente. Então, pra mandar foto pra você lá direto Pode mandar pelo direct do Instagram, eu vejo História tudo. de Brasília mesmo, Exatamente. lá no seu lá, você tá sempre de olho lá. Tô sempre, e você vejo. que comanda tudo lá. Tudo sozinho, é tudo na sua... Eita, fé. Dá um trabalhão. Acho que eu não conseguiria dividir isso com alguém, não. É muito filho, né? Exatamente, é o meu filho ali. O que o cara vai fazer com isso aí? Não Então dá, é isso aí, vamos aumentar essa rede, esse arquivo público. Tá com... do Instagram. Quantos seguidores tá o perfil lá hoje? Tá 99 alguma coisa. Tô chegando no 100 mil. Tem que chegar em 100 mil, cara. Tô chegando, você tá acho doido, que tem em que breve, chegar. mês que vem. Algum deve projeto chegar. de fazer vídeos com histórias pequenas pra de repente YouTube, se já rola? Não, já tem um canal no YouTube, tem vários vídeos. Histórias de ali, Brasília Histórias também. de Brasília. Então o pessoal se inscrever lá também. Exatamente. Eu atualizo com menos frequência do que eu gostaria, porque eu não tenho tempo mesmo. Sim, imagina. Porque eu faço tudo sozinho também, gravo ali, edito. Legal. Mas dá muito trabalho. Então, de vez em quando eu faço algumas parcerias. Essa a gente viu ali da Histórias da Publicidade do Trux, é uma parceria também. Então, o que eu acho bem legal, assim, porque me tira todo o peso de fazer tudo sozinho e consigo trabalhar com uma galera legal, com interesses afins. Isso é bem Vocês legal. que têm uma curiosidade de Brasília aí, ó, procura o João, cara. Ou então fornecer alguma curiosidade pra ele também, né? Sim. Pra poder fazer. E a coluna na CBN? Toda sexta, 10h20. Ela fica gravada também no site? Fica lá assim? no site CBN Brasília, tá tudo lá. Tem lá e também. no Spotify também, eles fazem como um podcast, tá tudo lá no... Legal. Se procurar lá, Assim é Brasília, procurar meu nome, João Carlos Amador, você acha. Bacana. João, brigadão mesmo, viu, cara? Uma hora a gente vai voltar aqui pra gente conversar mais sobre a história de Brasília, cara. Foi muito Valeu, legal, meu irmão, pessoal. foi top. Valeu. Obrigadão. Valeu, irmão.